Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Primeiro de janeiro de 2001. Querido Franklin, chame de resolução de ano novo, já que faz anos que tenho uma vontade enorme de lhe contar isso. Eu odiei aquela casa. Desde o primeiro dia. Nunca aprendi a gostar dela. Todas as manhãs, eu acordava, olhava aquelas superfícies desatravancadas, aquele design elegante, aqueles refinados contornos horizontais e odiava tudo o que via. Admito que a região de Nyack, toda arborizada, pegada ao Hudson, foi uma boa escolha. Muito gentilmente você optou pela comarca de Rockland, em Nova York, e não por algo em Nova Jersey, um estado onde com certeza existem muitos lugares encantadores para se morar, mas cujas ressonâncias liquidariam comigo. Nyack, em si, é uma área racialmente integrada que, na superfície, pende para o despojado, com o leve desmazelo de Chatham, se bem que, ao contrário de Chatham, aquele aspecto modesto e surrado seja ilusório, já que quase todos os que se mudaram para lá, nas últimas décadas, eram podres de rico. Com sua rua principal eternamente coalhada de Audis e BMWs, wine bar sempre socados de gente, fajitas oferecidas a preços extorsivos e melancólicos, sobradinhos de madeira à venda por até $700 mil. A única pretensão de Nyack é ser despretensiosa. O oposto de Gladstone, infelizmente, uma cidade dormitório relativamente nova, um pouco mais ao norte, cujo minúsculo centro, com falsos lampiões de gás, cerquinhas brancas de madeira e estabelecimentos comerciais chamados Ye Old Sandwich Shop, é epítome daquilo que os ingleses chamam de trem, chique e mimoso. Na verdade, fiquei acabrunhada quando você, orgulhoso, embicou pela primeira vez a picape na entrada comprida e pomposa da Palisades Parade. Você não havia me contado nada sobre a propriedade para melhor me surpreender. Bem, eu fiquei surpresa. Vi uma imensidão térrea de vidro, tijolos cor de areia, telhado plano, e, de relance, aquilo me pareceu o quartel-general de alguma entidade humanitária com dinheiro sobrando, daquelas voltadas para a solução de conflitos internacionais, onde seriam conferidos prêmios da paz a gente como Mary Robinson e Nelson Mandela. Será que nunca falamos sobre o que eu tinha em mente? Você devia fazer ao menos uma ideia. Minha casa ideal era antiga, vitoriana. Se tivesse de ser grande, seria alta, com 3 andares e um sótão, cheia de recantos e recessos com propósitos originais obsoletos há muito tempo, acomodação para os escravos e sala de arreios, dispensas subterrâneas para a guarda de tubérculos, defumadouros, elevador para levar comida aos andares superiores e mirantes. Uma casa que estivesse caindo aos pedaços, que gotejasse história no mesmo ritmo em que perdia as telhas, que clamasse por difíceis concertos de sábado em balaustradas capengas, enquanto o cheiro gostoso de tortas esfriando subiria a escada acima. Eu mobiliaria tudo com sofás de segunda mão estofados com tecidos de estampas floridas já meio desbotados e gastos, cortinas compradas em liquidações de garagem amarradas com borlas, aparadores de mogno com espelhos manchados. Ao lado do balanço no alpendre, gerânios esforçados brotariam de um velho latão de leite. Ninguém iria pôr nossos edredons esfrangalhados numa moldura, nem leiloá-los como peças raras do começo do design norte-americano, valendo milhares de dólares. Nós os jogaríamos sob as camas e usaríamos todos eles até virarem trapos. Como Alan que junta felpas, a casa daria a impressão de acumular bugigangas por livre e espontânea vontade. Uma bicicleta com o freio quebrado e um pneu furado. Cadeiras de espaldar reto com varetas precisando de cola. Um velho armário de canto de boa madeira, só que pintado num tom horrível de azul, que eu vivo dizendo que vou descascar e pintar de novo, mas em que nunca nem ao menos encosto. Não vou continuar porque você sabe exatamente do que estou falando. Sei que estas casas são difíceis de aquecer. Sei que tem correntes de vento. Sei que a fossa iria vazar, que as contas de eletricidade seriam astronômicas. Sei que você ficaria aflito com o antigo poço no quintal. Sei que, a seu ver, seria um chamariz perigoso para os moleques da vizinhança, porque consigo ver essa nossa casa de maneira tão vívida que dá até para caminhar de olhos fechados pelo quintal cheio de mato e cair dentro do poço.
Saindo do caminhão de mudança direto no semicírculo para manobras que havia na frente da nossa nova residência, pensei cá comigo, residência, eis aí a palavra exata. Minha casa ideal era aconchegante, fechada para o mundo, dando para o Hudson. Reconheço que a vista era magnífica. Aquelas amplas vidraças anunciavam uma casa sempre aberta. Um piso de lajotas ladeado por pedregulhos rosados contornavam-na como se fossem um único e enorme capacho de entrada. Enfileirados na fachada e ao longo da entrada principal, arbustos. Nenhuma nogueira, nenhuma profusão silvestre de virgáureas e musgos, e sim arbustos. Em volta deles, um gramado, nem mesmo do tipo macio e fresquinho, com aquelas lâminas compridas, brilhantes, convidando para uma espreguiçada com limonada e abelhas, e sim aquela grama dura que pinica, parecida com uma esponja abrasiva de lavar louça. Você abriu a porta de entrada com um floreio. O saguão escorria para uma sala de estar do tamanho de uma quadra de basquete. Depois, galgando-se 2 degraus baixos, havia a sala de jantar, parcialmente separada da cozinha por uma divisória por onde passava a comida. Algum prato com tomates secos? Sem dúvida. Eu ainda não vira uma única porta. Entrei em pânico, pensando, não há onde se esconder. Diga se é ou não é comovente. Você falou. Eu disse, honestamente, estou sem fala. Seria de imaginar que uma criança pequena, assolta numa vasta expansão de assoalho lustroso, sem mobília, reluzindo sob um sol pálido, sairia adoidada, escorregando de meias pelos corredores, rindo muito sem dar a menor bola para aquele deserto antissético, deserto, Franklin, onde fora despejada. Em vez disso, Kevin amoleceu num peso morto em sua mão e teve de ser incentivado a ir explorar. Ele se arrastou até o meio da sala e sentou. Eu já tinha vivido algumas outras experiências de distanciamento de nosso filho, mas naquele exato momento, diante daqueles olhos baços, mortiços como se cobertos por uma camada de cera, mãos largadas nas tábuas do assoalho feito peixes no pier, eu não poderia ter me sentido mais próxima. Você precisa ver a suíte master, disse você, agarrando minha mão. As claraboias são espetaculares. Claraboias, repeti, animada. Todos os ângulos de nosso vasto quarto eram tortos e o teto era oblíquo. O efeito era gritante e a óbvia desconfiança nas paralelas e perpendiculares, assim como o desconforto da construção, como um todo com o conceito de aposentos transmitiam insegurança. Coisa de louco, não é mesmo? Coisa de louco. Em algum momento indeterminado dos anos 90 do século passado, vastidões revestidas de teca cairiam de moda. Não estávamos nessa época, ainda, mas tive uma premonição da conjuntura crítica. Você fez uma demonstração do cesto de roupa suja que dobrava espertamente transformando-se em um banco, com uma almofada no tampo de teca, estampada com uma carinha sorridente em tons de amarelo. Você correu as portas do armário nos rolamentos macios. As partes móveis da casa eram todas silenciosas, de superfícies acetinadas. As portas dos armários não tinham puxadores. Não havia ferragens nas madeiras. As gavetas possuíam chanfrados suaves. Os armários da cozinha abriam e fechavam com um clique. Franklin, a casa inteira estava tomando antidepressivos. Você me levou pelas portas deslizantes de vidro até o deck. Pensei, eu tenho um deck. Jamais gritarei. Estou na varanda. E sim, estou no deck. Disse a mim mesma que era apenas uma palavra. De todo modo, a plataforma pedia churrascos ao lado de vizinhos de quem eu nem gostava muito. Os filés de peixe-espada, cruz instantes atrás, teriam passado do ponto em segundos e eu me importaria. Querido, sei que pareço ingrata. Você deu duro e encarou a responsabilidade de encontrar um lar para nós com a mesma seriedade que empregava na busca de uma locação para a Gillette. Agora já estou mais familiarizada com a escassez imobiliária na região, de modo que deduzo que todos os outros imóveis que você viu não prestavam. O que não se poderia dizer daquele. Os construtores não haviam poupado despesas. Ai daqueles que não poupam despesas, já que são esses os que comparam o conforto das viagens recomendadas pela Avapa países estrangeiros com experiências de quase morte. As madeiras eram preciosas, ainda que em mais de um sentido, e as torneiras, folheadas a ouro. Os antigos proprietários haviam projetado tudo nos mínimos detalhes. Você havia comprado para nós a casa ideal de uma outra família. Eu já estava até vendo. Nosso diligente casal foi subindo na vida e passando de locatário de vários apartamentos capengas para proprietário de uma série de casas banais, até que finalmente, uma herança, uma reviravolta no mercado, uma promoção. Por fim eles têm meios de construir do zero a casa com que sempre sonharam. O casal se debruça sobre plantas, ponderando sobre onde esconder cada armário. Como prosseguir graciosamente da área de estar para o escritório, com uma porta. Tenho vontade de gritar, porém é tarde demais para meu enfadonho conselho. Todos aqueles ângulos inovadores parecem tão dinâmicos no papel. Até os arbustos são adoráveis, quando tem 6 milímetros de altura. Mas eu possuo uma teoria a respeito de casas ideais. Não é por acaso que a palavra folly designa tanto um erro insensato, uma loucura, como uma construção dispendiosa e inútil. Porque nunca vi uma casa ideal que funcione. Algumas quase chegam a funcionar.
a exemplo da nossa, embora certos desastres sejam igualmente comuns. Parte do problema é que, por mais dinheiro que você esbanje em vigas de carvalho, uma casa sem história é invariavelmente barata numa outra dimensão. Em certos casos, o problema parece enraizado na natureza do belo em si, uma qualidade surpreendentemente escorregadia, que muito dificilmente se pode comprar de cara, que foge diante do excesso de esforço, que premia a informalidade e, acima de tudo, que chega por capricho, por acidente. Nas minhas viagens, tornei-me devota da arte encontrada por acaso. Um feixe de luz num galpão dilapidado de uma fábrica de canhões de 1914, um quadro para a fixação de cartazes transformado numa divertida colagem de Coca-Cola, Chevrolet Burma-chave, pensões baratas com pálidas almofadas que combinam à perfeição e de um jeito não planejado com esvoaçantes cortinas alvejadas de sol. É de causar espanto, portanto, que viga por viga, esse Xanadu em Gladstone tenha sido tão decepcionante. Os empreiteiros, por acaso, fizeram alguma economia, cortaram caminho. Algum arquiteto arrogante tomara liberdades com aquele projeto meticulosamente desenhado. Não, de jeito nenhum. Até nos armários afetivamente lisos da cozinha, os planos foram seguidos à risca. Aquele mausoléu na Palisades Parade saiu exatamente como pretendiam seus criadores e foi por 1550 que ficou tão deprimente. Para ser justa, entre a capacidade da maioria das pessoas de evocar o belo a partir do nada e a habilidade de reconhecê-lo, pura e simplesmente, existe uma distância da largura do Oceano Atlântico. De modo que, mesmo que pesem as evidências em contrário, os primeiros donos até podiam ter bom gosto. E, se tinham, foi pior ainda. Com certeza o fato de terem construído aquele horror não contraria minha teoria de que ambos sabiam que haviam construído um horror. E, o que é pior, estou convencida de que nem ele nem ela jamais admitiram um para o outro a grande mancada que essa insossa atrocidade acabou virando. É quase certo que continuaram levando com galhardia a fantasia de que aquela era a casa que queriam, ao mesmo tempo que planejaram, cada um por si desde o dia em que entraram, uma forma de dar o foro o quanto antes. Você mesmo disse que a casa tinha só 3 anos. 3 anos. Deve ter levado esse tanto para construí-la. Quem é que tem essa trabalheira toda a troco de nada? É possível que o senhor proprietário tenha sido transferido para Cincinnati e aceitou o trabalho. O que mais poderia tê-lo obrigado a sair por aquela sólida e pesada porta, a não ser repulsa por sua própria criação? Quem conseguiria viver dia após dia com a deficiência de sua própria imaginação solidificada em tijolos? Por que será? Perguntei enquanto você me levava para conhecer o quintal escultural, que quem construiu essa casa resolveu vender assim tão rápido. Depois de erguer uma casa tão claramente ambiciosa, tive a impressão de que eles estavam tomando rumos diferentes. Estavam se divorciando, o que não torna o imóvel amaldiçoado nem nada parecido. Olhei para você com uma certa curiosidade. Não falei isso. Se as casas fossem assim tão contagiosas, você completou, não haveria um único barracão seguro no país para um casamento harmonioso. Amaldiçoado. Claro que você intuiu, ainda que fosse muito sensata aquela nossa volta aos subúrbios, parques enormes, ar puro, boas escolas, que havíamos nos distanciado de forma alarmante. Entretanto, o que me espanta agora não é a premonição que você teve, e sim sua capacidade de ignorá-la. Quanto a mim, não tive presságio nenhum. Estava simplesmente atônita, sem compreender como, depois da Letônia e da Guiné Equatorial, eu aterrissara em Gladstone, Nova York. Como se me encontrasse parada na arrebentação em Far Rockaway, com uma onda de esgoto não tratado avançando em direção à praia, mal consegui manter o equilíbrio diante das baforadas de pura feiura física que nossa nova aquisição exalava. Porque você não enxergou. Talvez porque sempre tenha tido uma forte tendência a arredondar. Nos restaurantes, se os 15% da gorjeta dessem $17, você deixava uma nota de 20. Se por acaso tivéssemos passado uma noite enfadonha com conhecidos recentes, eu os eliminava de cara. Você sempre queria dar uma segunda chance. Quando aquela moça italiana que eu mal conhecia, Marina, apareceu no loft, dormiu 2 noites em nossa casa e seu relógio desapareceu, fiquei uma fera. Você se convenceu de que o havia esquecido na academia. O almoço com Brian e Louise deveria ter sido divertido. Fora divertido. Você parecia ter capacidade para, no olhar de relance, desintegrar as asperezas. Enquanto me levava para fazer o grande giro pela nova propriedade, suas táticas agressivas de corretor brega contrastavam com a expressão eloquente do seu olhar, um apelo para que eu entrasse no jogo. Você falou sem parar, como se tivesse tomado bolinha, e umas gotas de histeria fatalmente deixaram à mostra sua própria suspeita de que a Casa 12 da Palisades Parade não era nenhum grande feito arquitetônico, e sim um fracasso exibicionista. Ainda assim, graças a uma complexa mistura de otimismo, desejo e bravata, você arredondou tudo. Embora o nome mais grosseiro para esse processo seja mentir, é possível dizer também que a ilusão é uma variante da generosidade. Afinal de contas, você aplicou seu arredondamento em Kevin desde o dia em que ele nasceu. Já eu sou uma rigorista. Prefiro minhas fotos com foco. Sob pena de tautologia, gosto das pessoas na medida em que elas gostam de mim.
Levo uma vida emocional de tamanha precisão aritmética, prolongada em 2 ou 3 dígitos depois do decimal, que me sinto disposta até mesmo a conceder um certo grau de aprazibilidade a meu próprio filho. Em outras palavras, Franklin, eu deixo os $17. Espero tê-lo convencido de que achei a casa linda. Era a primeira decisão importante que você tomava sozinho em nosso nome, e eu não queria estragar tudo só porque a perspectiva de ir morar lá me dava vontade de cortar os pulsos. No fundo, concluí que a explicação não estava tanto no seu senso estético, diferente do meu ou na falta dele. Era mais uma questão de você ser uma pessoa sugestionável. Eu não estivera do lado, cochichando no seu ouvido a respeito de elevadores de comida. Na minha ausência, você se convertera à estética dos seus pais, ou numa versão modernizada dela. Palisades Parade tentava de forma letal estar na moda. A casa que seus pais construíram em Gloucester, Massachusetts, no estilo saleiro, com 2 andares na frente e um atrás, seguiu a arquitetura típica da Nova Inglaterra. Entretanto, a execução que não poupa despesas, a fé inocente na boniteza eram inconfundíveis. Eu me divertia com o lema de seu pai, os materiais são tudo, e não era só por achá-lo um tanto ridículo. Até certo ponto, eu enxergava o valor das pessoas que fazem as coisas segundo os mais altos padrões. Herb e Gladys construíram a própria casa, defumaram o próprio salmão, fizeram a própria cerveja. Mas nunca conheci ninguém que vivesse de forma tão exclusiva em 3 dimensões quanto eles. As únicas vezes em que vi seu pai se emocionar foram com um aparador de bordo de veios ondulados e uma cerveja preta de colarinho cremoso. Tenho a impressão de que era a perfeição física e estática que ele apreciava. Sentar diante da lareira ou tomar a cerveja eram secundários. Sua mãe cozinhava com a precisão de um químico e nós passávamos bem quando íamos visitá-los. As tortas de framboesa cobertas de suspiro que ela fazia podiam muito bem ter saído direto de uma revista, se bem que, também aí, eu tinha a nítida impressão de que o alvo era a torta enquanto objeto, e comê-la, desfigurá-la, era uma espécie de vandalismo. Que estranho sua mãe cadavericamente magra ser tão boa cozinheira e não sentir fome. Se acaso essa linha de montagem soa mecânica, saiba que a sensação era bem essa, mecânica. Sempre me vi tomada por um certo alívio ao ir embora da casa de seus pais, e eles eram tão gentis comigo, ainda que materialmente gentis, eu me achava grosseira. Seja como for, tudo na casa deles era polido até atingir um alto brilho inteiriço, e todo esse reflexo servia para ocultar o fato de não haver nada por baixo. Eles não liam. Havia poucos livros na casa, algumas enciclopédias. As lombadas cor de vinho aqueciam a saleta, mas as únicas publicações bem manuseadas eram os manuais de instruções, os faça-você-mesmo, os livros de culinária e os volumes 1 e 2, desfigurados, de como as coisas funcionam. Eles não tinham a mínima compreensão dos motivos que levavam alguém a ver um filme com final infeliz ou a comprar uma tela que não fosse bonita. Eles possuíam um aparelho de som com alto-falantes de $1000 cada, mas na casa só havia um punhado de CDs de clássicos ligeiros, seleções com o melhor de, as melhores áreas, sucessos da música clássica, essas coisas. Alguém até pode confundir isso com preguiça, mas acho que é pior. Eles não sabem para que serve a música. O mesmo se poderia dizer da própria vida, em se tratando da sua família. Eles não sabem para que serve. Eles são ótimos com a mecânica da vida. Sabem como encaixar as rodas dentadas, mas no fundo acham que estão fazendo a engenhoca pela engenhoca, como uma daquelas bugigangas que as pessoas põem na mesinha de centro, com bolas de metal prateado que oscilam sem propósito de um lado para o outro até a fricção fazer com que o movimento cesse. Seu pai ficou tremendamente insatisfeito quando a construção da casa terminou, não porque houvesse algo errado com ela, e sim porque não havia. A ducha de alta pressão e o boxe hermético de vidro tinham sido impecavelmente instalados, e da mesma forma como ele alimentava seu magistral aparelho de som com um CD qualquer das melhores, não importa o que, posso muito bem imaginá-lo saindo de casa para rolar na terra com o intuito de dar àquele chuveiro uma razão de ser diária. Por falar nisso, a casa deles é tão arrumada, tão lustrosa, tão impecável, tão equipada com badulaques que sovam, picam, descongelam e fatiam nossos bagels que ela não parece precisar dos ocupantes. Na verdade, os que vomitam, cagam e derrubam café na toalha são as únicas máculas de desordem numa biosfera de outro modo imaculada e autossustentável. Conversamos sobre isso tudo durante nossas visitas, claro, exaustivamente. Por sinal, já que empanturrados e a 40 minutos do cinema mais próximo, recorríamos a uma dissecação de seus pais por brincadeira. A questão é, quando Kevin, a quinta-feira, bem, eles não estavam preparados. Não tinham comprado a máquina certa, como aquele descaroçador de framboesas alemão, que pudesse processar a ocasião e tirasse algum sentido dela. O que Kevin fez não foi racional. Seu ato não tornou o motor mais silencioso, uma polia mais eficiente. Não fabricou cerveja nem defumou salmão. Não computou. Foi fisicamente imbecil. A ironia disso, ainda que seus pais sempre tivessem lamentado a ausência de diligência protestante no neto, é que os dois têm mais em comum com Kevin do que qualquer outra pessoa que o conheça. Se eles não sabem para que serve a vida, o que fazer com ela, Kevin tampouco. É interessante ver que tanto seus pais como nosso primogênito abominam as horas de lazer.
Seu filho sempre enfrentou essa antipatia de frente, o que envolve uma certa coragem. Se a gente parar para pensar um pouco, ele nunca se deixou enganar e nunca achou que, simplesmente por preenchê-lo, estaria dando um uso produtivo a seu tempo. Ah, não. Você há de se lembrar que ele ficava horas sentado, incomodado, enfesado, sem fazer nada, mas o tempo inteiro excomungava cada segundo de cada minuto do sábado à tarde. Para seus pais, claro, a perspectiva de ficar sem ter o que fazer é assustadora. Eles não têm a personalidade certa, como Kevin, para encarar o vazio. Seu pai vivia mexendo nisso e naquilo, engraxando os mecanismos do cotidiano. Embora aquela nova conveniência adicional, uma vez terminada, só fosse lhe proporcionar ainda mais odiosas horas de lazer. E, o que é pior, ao instalar um dispositivo para retirar sais da água ou um sistema de irrigação automático, ele não fazia a menor ideia do que estava tentando melhorar. A água dura lhe oferecia a ditosa oportunidade de se entregar a uma limpeza regular e laboriosa para esfoliar os calcários da pedra da cozinha, e ele bem que gostava de regar o jardim ele mesmo. A diferença é que seu pai instalaria conscientemente o dispositivo para abrandar a água sem nenhum motivo específico, ao passo que Kevin não. Falta de propósito nunca incomodou seu pai. A vida para ele é uma coleção de células e pulsos elétricos, ela é material, o que explica por que os materiais são tudo. E essa visão prosaica o satisfaz, ou pelo menos satisfazia. De modo que é aqui que está o contraste. Kevin também desconfia que os materiais são tudo. Só que ele não está nem aí para os materiais. Nunca vou me esquecer da primeira visita que fiz a seus pais, depois da quinta-feira. Confesso que adiei, e isso foi uma fraqueza minha. Tenho certeza de que teria sido imensamente difícil mesmo que você tivesse ido comigo, mas é claro que uma separação irretratável impediu isso. Sozinha, sem a cartilagem do filho deles, tive de enfrentar o duro fato de que não estávamos mais organicamente unidos e acho que ambos também se sentiram desmembrados. Quando sua mãe abriu a porta, o rosto dela ficou cor de cinza, mas, quando me disse para entrar, poderia muito bem estar recebendo educadamente o vendedor de aspiradores. Chamar sua mãe de impertigada seria injusto, mas ela é muito boa de regras sociais. Gosta de saber o que precisa fazer agora e o que vem depois. É por isso que tem tamanho apreço por refeições elaboradas. Ela encontra repouso na sequência de pratos, a sopa antes do peixe, e, ao contrário de mim, não se revolta com o fato estupidificante de que, para preparar e servir 3 refeições ao dia, e depois limpar tudo, a cozinheira pode ter de trabalhar durante o dia todo, da manhã até a noite. Ao contrário de mim, ela não luta contra as restrições da convenção. Ela é uma pessoa sem imaginação, mas vagamente bem intencionada, e se sente grata pelas regras. Infelizmente, parece que não há registro, ainda, de uma etiqueta para o chá da tarde com a ex-nora depois de o neto cometer assassinato em massa. Ela me levou à sala de estar social em vez de irmos para a saleta de hábito, o que foi um erro. A rigidez das poltronas de encosto alto serviu apenas para salientar, por contraste, que as regras estavam em queda livre. As cores da Belbutina, verde mar e rosa pálido, diferiam de tal forma do subtexto lívido e cintilante de minha visita que pareciam emboloradas ou vagamente enjoativas. Eram as cores do mofo. Sua mãe escapou para a cozinha. Eu estava prestes a gritar para ela não se incomodar, porque, na verdade, eu não conseguiria comer nada quando me dei conta de que lhe negar esse atraso, pelo qual ela tanto agradecia, seria crueldade. Mais tarde, cheguei inclusive a me forçar a comer um de seus enroladinhos de Gruyère, embora tenha me dado um certo enjoo de estômago. Gladys é uma mulher tão nervosa, tão ansiosa que sua fragilidade, e não estou dizendo que ela não fosse emotiva ou bondosa, sua fragilidade física a manteve com o mesmo aspecto de sempre. Verdade que as linhas da testa haviam se encrespado numa expressão de eterna perplexidade. Seus olhos dardejavam para todos os lados ainda mais freneticamente que de hábito e havia, sobretudo quando não se dava conta de que eu estava olhando, uma expressão confusa em seu rosto que me fazia pensar em como ela devia ter sido quando pequena. O efeito geral era o de uma mulher abalada, mas os elementos para formar esse efeito eram tão sutis que talvez uma câmera não conseguisse capturá-lo em filme. Quando seu pai subiu do porão, escutei os passos na escada e lutei para afastar meus temores. Embora estivesse com 75 anos, sempre fora um homem vigoroso, e aqueles passos estavam tão lentos, tão pesados. Vi que a mudança não fora nem um pouco sutil. As roupas de trabalho de algodão caíam folgadas do corpo em grandes pregas bambas. Fazia apenas 6 semanas e era chocante perceber o quanto de peso se pode perder num período tão curto. Toda a carne de seu rosto marcado se soltara. As pálpebras inferiores despencaram, deixando à mostra uma borda vermelha. As bochechas balançavam como as de um bulldog. Senti-me culpada, infectada pela certeza avassaladora de Mary Wolford de que alguém tinha de levar a culpa. Aliás, essa era a convicção do seu pai, também. Ele não é uma pessoa vingativa, mas um fabricante de ferramentas para maquinário eletrônico aposentado. É perfeito demais o fato de ele ter produzido máquinas que faziam máquinas, que leva as questões de responsabilidade corporativa e boas práticas de negócios muito a sério. Kevin apresentará defeitos e eu era fabricante.
Tilintando minha xícara de chá estriada de encontro ao pires dourado, senti-me desajeitada. Perguntei a seu pai como ia o jardim. Ele me pareceu meio confuso, como se tivesse esquecido que tinha um jardim. Os vaccínios, ele lembrou tristonho, estão começando a despontar. O verbo despontar permaneceu parado no ar. Os vaccínios podiam despontar, mas seu pai estava absolutamente desapontado. E as ervilhas? O senhor sempre plantou umas ervilhas tortas tão boas. Ele piscou. O relógio deu 4 horas. Seu pai nunca me explicou como estavam as ervilhas, e houve uma nudez horrível em nosso silêncio. Tínhamos acabado de revelar que, em todas as outras vezes em que eu perguntara das ervilhas, não havia o menor interesse de minha parte, e, em todas as outras vezes em que ele me responderá, não havia o menor interesse da parte dele. Baixei os olhos. Pedi desculpas por não ter ido visitá-los antes. Eles não fizeram nenhum ruído para indicar que tudo bem, eles entendiam. Não fizeram ruído nenhum, como por exemplo dizer alguma coisa, de modo que continuei falando. Disse que gostaria de ter ido a todos os enterros, se fosse bem-vinda. Seus pais não me pareceram espantados com a guinada. Na verdade, estávamos falando da quinta-feira desde o momento em que sua mãe abrirá a porta. Falei que, como eu não queria causar perturbação nenhuma, eu havia ligado antes para os pais. 2 deles simplesmente desligaram. Outros me imploraram para ficar longe. Minha presença seria indecente, disse Mary Wolford. Depois contei a ele sobre Thelma Corbett. Você deve se lembrar, o filho Danny era aquele ruivo comprido, magricela, poeta em formação. E ela foi tão gentil que fiquei sem saber o que fazer. Sugere para sua mãe que a tragédia parece despertar toda uma variedade de qualidades inesperadas no ser humano. Disse que era como se certas pessoas, estava pensando em Mary, fossem enfiadas num plástico e fechadas a vácuo, como refeições para viagem, e que, a partir daí, elas não conseguiam fazer mais nada, a não ser suar em seu inferno particular. E outras pareciam sofrer de um problema oposto, como se com o desastre tivessem mergulhado no ácido e perdido a camada mais superficial da pele que, antes, as protegia das ferroadas e golpes desfechados pela felicidade ultrajante dos outros. Para esse tipo, só o fato de descer uma rua na esteira dos maus ventos de qualquer estranho se tornava uma agonia, uma pancada doída pelo recente divórcio de fulano e pelo câncer terminal de Beltrana. Elas também se achavam no inferno, mas era o inferno de todos, o enorme e infindo mar inquieto de dejetos tóxicos. Duvido que tenha enfeitado tanto assim, mas sem dúvida falei que Thelma Corbett era o tipo de mulher cujo sofrimento privado se tornará um conduíte para o de outras pessoas. Não regalei seus pais com o telefonema todo, claro, mas lembrei-me de tudo, palavra por palavra. Thelma, admirando de imediato a coragem exigida para fazer aquele telefonema, imediatamente me convidando para o enterro de Danny, desde que não fosse muito doloroso, para mim, comparecer. Admiti que talvez isso ajudasse a expressar minha dor pelo falecimento de seu filho, uma vez na vida. Percebi que não estava apenas seguindo as convenções, dizendo aquilo que esperavam que eu dissesse. A propósito de coisa nenhuma, Thelma me explicou que Danny fora batizado com o nome de uma cadeia de restaurantes onde ela e o marido tinham começado a namorar. Quase a interrompi para que não continuasse, porque me parecia muito mais simples saber o menos possível sobre o filho dela, mas Thelma obviamente acreditava que nós duas nos sentiríamos melhor se eu soubesse exatamente quem meu filho havia matado. Ela me contou que Danny estava ensaiando uma peça de Woody Allen que a escola apresentaria na primavera, chamada Don't Drink the Water, e que ela o ajudava a decorar as falas. Ele nos matava de rir, comentou a mãe. Falei que eu o vira em um bonde chamado Desejo no ano anterior e que, espichando um pouco a verdade, ele estava ótimo no papel. Ela me pareceu tão contente de ver que ao menos seu filho não era uma mera estatística para mim, um nome num jornal, ou uma tortura. Depois falou que às vezes achava que fora pior para mim que para todas as outras. Eu recuei. Disse que isso não podia ser justo, afinal de contas eu ainda tinha meu filho, e o que ela disse em seguida me impressionou. Tem? Tem mesmo. Não respondi a isso, mas agradeci-lhe pela bondade e então nos enredamos num tumulto tal de gratidão mútua. Uma gratidão quase impessoal pelo fato de que nem todas as pessoas nesse mundo eram simplesmente horríveis, que começamos ambas a chorar. De modo que, como contei a seus pais, fui ao enterro de Danny. Sentei-me bem atrás, vestida de preto, mesmo que, hoje em dia, isso esteja fora de moda. Depois entrei na fila dos pêsames, estendi minha mão para Thelma e disse: Sinto muito pela minha perda. Foi o que eu disse, um lapso, uma gafe, mas achei que iria ficar pior ainda se eu me corrigisse. Sua perda, melhor dizendo. Na opinião dos seus pais, eu estava tagarelando. Eles me olhavam fixo. Por fim, refugiei-me na logística. O judiciário é em si mesmo uma máquina e eu poderia descrever seu funcionamento, assim como seu pai certa feita me explicou, com uma lucidez poética, o funcionamento de um catalisador. Expliquei que Kevin fora indiciado e detido sem fiança, e torci para que a terminologia tão divulgada pela televisão os confortasse. Em vão. Que fundamental a interface de vidro rígido na tela. Os espectadores não querem ver aqueles programas invadindo sem mais nem menos suas casas, assim como também não querem que o esgoto alheio suba pelos canos de suas privadas.
Falei que havia contratado o melhor advogado que eu poderia ter encontrado. Vale dizer, claro, o mais caro. Achei que seu pai fosse aprovar a medida. Ele próprio sempre comprava o que havia de melhor. Eu estava errada. Ele interveio, sombrio. Para quê? Era a primeira vez que eu o ouvia fazer essa pergunta. Admirei o salto. Você e eu sempre os ridicularizamos pela aridez espiritual de ambos. Não tenho bem certeza, mas me pareceu que era o esperado. Para conseguir a menor pena possível para Kevin. Imagino. Franzi o senho. E é isso que você quer? Perguntou sua mãe. Não. O que eu quero é voltar no tempo. O que eu quero é nunca ter nascido, se isso resolvesse alguma coisa. Mas não posso ter o que quero. Mas você gostaria de vê-lo punido? Seu pai insistiu, embora não me parecesse irado. Ele não tinha mais energia para isso. Sinto dizer que soltei uma risada. Apenas desconsolado. Mesmo assim, não foi o mais adequado. Desculpem, expliquei. Mas tomara que eles tenham mais sorte que eu. Durante boa parte dos últimos 16 anos, tentei castigá-lo. Mas eu podia tirar o que quisesse dele. Kevin não se importava. O que o Judiciário Juvenil do Estado de Nova York vai poder fazer? Mandá-lo para o quarto? Já tentei isso. Ele nunca quis saber de nada que estivesse fora do quarto dele, nem dentro tampouco. E acho muito difícil que consigam fazê-lo se envergonhar. Você só consegue afetar quem tem consciência. Só pode punir quem tem esperanças para serem frustradas ou laços a serem cortados. Quem se preocupa com a opinião dos outros? Você, na verdade, só consegue punir quem já é pelo menos um pouquinho bom. Ao menos se pode evitar que ele mate mais alguém, seu pai sugeriu. Um produto defeituoso é retirado do mercado depois do recall. Eu disse, em desafio, bom, tem uma campanha em andamento, tentando julgá-lo como adulto e condená-lo à pena de morte. E como você se sente a respeito? Perguntou sua mãe. Minha nossa, seus pais já tinham me perguntado se a Wing a Prayer algum dia abriria seu capital. Eles já tinham me perguntado se eu achava que aquelas engenhocas a vapor passavam calça comprida tão bem quanto um ferro. Eles nunca tinham me perguntado como eu me sentia. Kevin não é um adulto. Mas será que vai mudar? Quando vier a sê-los? Talvez sejam duas especialidades diferentes, em termos técnicos. Mas massacre no local de trabalho é apenas matança na escola pós-maioridade. Para ser franca, tem certos dias. Lancei um olhar funesto para a janela panorâmica deles, em que eu gostaria que lhe aplicassem a pena de morte. Para acabar logo com isso. Mas essa seria uma saída muito fácil para mim. Mas você não pode estar se culpando, minha querida. Sua mãe protestou, mas com um certo nervosismo. Se fosse verdade, ela preferiria não tomar conhecimento. Nunca gostei muito dele, Gladys, e encarei-a de frente, mãe para mãe. Sei que é muito comum que os pais digam aos filhos, com ar severo, eu amo você, mas nem sempre gosto de você. Mas que tipo de amor é esse? A meu ver, se resume no seguinte, você não me é indiferente. Quer dizer, você ainda pode ferir meus sentimentos, mas não suporto ter você por perto. Quem quer ser amado desse jeito? Tendo a chance, eu abdicaria de bom grado dos profundos laços de sangue e me contentaria em ter alguém que gostasse de mim. Pergunto-me se não teria ficado mais emocionada se a minha mãe me tivesse tomado nos braços e dito, eu gosto de você. Pergunto-me se curtir a companhia dos filhos não seria mais importante. Eu havia constrangido os dois. E, pior, eu tinha feito exatamente o que Harvey me dissera para não fazer. Mais tarde, ambos deram seu testemunho. E trechos desse pequeno e mortal discurso foram citados ipsis literis no tribunal. Não creio que seus pais quisessem me prejudicar, mas eram honestos cidadãos da Nova Inglaterra. E eu não lhes dera o menor motivo para me proteger. Suponho que eu não queria isso. Quando fiz as primeiras menções de ir embora, deixando de lado a xícara gelada de chá, pelo olhar que trocaram entre si, eles me pareceram aliviados e ao mesmo tempo transtornados. Devem ter percebido que aqueles nossos chás amistosos seriam dali em diante cada vez mais raros, talvez tarde da noite, sem conseguir dormir. Tenho pensado em perguntas que deixaram de fazer. Eles foram cordiais, claro, e me convidaram a ir visitá-los a qualquer hora que eu quisesse. Sua mãe me garantiu que, apesar de tudo, eles ainda me consideravam parte da família. Essa inclusão me pareceu menos generosa do que teria sido 6 semanas antes. Naquela época, a perspectiva de ser engolfada por qualquer família tinha, para mim, o mesmo sabor que ficar presa no elevador entre 2 andares. Uma última coisa. Seu pai tocou meu braço quando eu atravessava a porta e, de novo, fez o tipo de pergunta do qual fugira a vida inteira. Você entende por quê? Receio que minha resposta só teria contribuído para curá-lo de tais curiosidades, porque as respostas quase nunca são satisfatórias. Feliz Ano Novo, meu querido. Eva. (6 de janeiro de 2001) Querido Franklin, o colégio eleitoral acaba de certificar um presidente republicano e você deve estar contente. Mas,
Apesar da pose de machista e de patriota retrógrado, como pai você foi um belo de um liberal, tão contrário a castigos corporais e brinquedos violentos quanto exigiam os tempos. Não digo isso zombando. Estou apenas querendo saber se você, quando relembra todas aquelas precauções, também se pergunta onde foi que erramos. De minha parte, contei com a assistência de mentes juridicamente treinadas para o reexame que fiz da educação de Kevin. Durante meu depoimento, Harvey me perguntou: Senhora Chateadourian, havia alguma regra em sua casa proibindo as crianças de brincar com armas de brinquedos? Havia, pelo tanto que valeu, e a senhora monitorava o que era assistido na televisão e em vídeo. Nós tentávamos afastar Kevin de qualquer coisa que fosse violenta demais, ou sexualmente explícita, sobretudo durante os primeiros anos. Infelizmente, com isso meu marido também acabava ficando privado da maioria dos seus programas favoritos. E tivemos que abrir uma exceção. Que exceção foi essa? Contrariedade de novo. Isso não estava nos planos. O History Channel. Uma risadinha abafada. Eu estava agradando a galera do fundão. Mas o fato, prosseguiu Harvey entre dentes, é que a senhora fez o possível para garantir que seu filho não fosse rodeado por influências nocivas. Não é verdade. Dentro de casa, eu disse, o equivalente a 2,5 hectares do planeta. Mas, mesmo ali, quem não tinha como se proteger da influência nociva de Kevin era eu. Harvey parou de respirar. Pressenti que a técnica lhe fora ensinada por algum profissional de medicina alternativa. Em outras palavras, a senhora não podia controlar o que Kevin via, nem com o que ele brincava quando ia à casa de outras crianças. Confere. Para ser sincera, as outras crianças raramente o convidavam uma segunda vez. A juíza interveio. Senhora Chateadourian, por gentileza, responda apenas às perguntas feitas. Ah, bem, imagino que não. Obedeci, com apatia. Estava começando a me entediar. E o que me diz da internet? Continuou Harvey. O seu filho tinha permissão de acessar qualquer site da rede, inclusive, digamos, os violentos ou pornográficos. Nós tomávamos todas as precauções de praxe, mas Kevin sempre achava um jeito de driblar nossas providências e entrava na rede com a maior facilidade. Estalei os dedos no ar, desdenhosa. Harvey me avisara para não dar mostras em momento algum de estar levando o processo na troça e, ademais, o caso despertava meus instintos mais perversos. O grande problema, porém, era prestar atenção. De volta à mesa da defesa, minhas pálpebras caíam, minha cabeça balançava. Ao menos para me manter acordada, acrescentei o tipo de comentário gratuito que a juíza, uma mulher puritana e arguta que lembrava a Dra. Rinesten, me avisara para não fazer. Sabe o que é? Continuei, até Kevin completar 11 anos, ou 12, isso tudo já não adiantava mais. As regras proibindo armas, os códigos para navegar na internet. As crianças vivem no mesmo mundo que nós. Fingir que podemos protegê-las desse mundo, além de ingenuidade, é presunção. O que nós queremos é poder dizer a nós mesmos que somos ótimos pais, que estamos fazendo o melhor possível. Se me tivesse sido dado o poder de começar tudo de novo, eu teria deixado Kevin brincar com o que quisesse. Ele nunca gostou de nada mesmo, e teria posto de lado as regras que o proibiam de ver isso ou aquilo na televisão ou em vídeo. Elas só contribuíram para nos deixar com cara de bobos. Apenas enfatizaram a nossa impotência e provocaram o desprezo dele. Embora com permissão para, em termos judiciais, fazer um solilóquio, eu o resumira na cabeça. Como não estou mais sofrendo as restrições da impaciência jurisprudencial, permita-me elaborar. O que provocou o desprezo de Kevin não foi, como parecia estar sugerindo ali, a nossa óbvia incapacidade de protegê-lo do grande mundo cruel. Não, para Kevin a piada era a substância e não a ineficácia dos nossos tabus. Sexo. Ah, ele passou a utilizá-lo, quando descobriu que eu tinha medo, ou medo do sexo nele. Mas, do contrário, era uma chatice. Não se ofenda, já que você e eu tivemos muito prazer um do outro, mas sexo é uma chatice. Como as peças do jogo de encaixe que Kevin chutava quando pequeno, o pino redondo entra no buraco redondo. O segredo é que não existe segredo algum. Na verdade, as trepadas eram tão comuns e tão cotidianas na escola dele que duvido que se excitasse muito com elas. Diferentes buracos redondos forneciam uma novidade transitória, mas Kevin devia enxergar muito rápido a qualidade ilusória deles. Quanto à violência, o segredo está num pequeno macete. Lembra-se, uma vez em que resolvemos liberar a classificação dos filmes para poder ver alguma coisa que prestasse, de quando assistimos a Coração Valente, não sei se ousaria dizer, família. Na cena final de tortura, Mel Gibson está estirado num ponto de madeira, com os membros amarrados cada um numa ponta da rosada dos ventos. Cada vez que os ingleses retesavam um pouco mais a corda, o sisal rangia e eu também. Quando os carrascos enfiaram a faca farpada na barriga de Mel, de baixo para cima, comprimi as têmporas com as palmas da mão e gemi. Mas, quando espiei pelo vão do braço, Kevin olhava para a tela com ar blasé. O semisgar azedo do lábio era o mesmo de quando se encontrava em repouso. Kevin não estava exatamente fazendo as palavras cruzadas do Times, mas preenchia distraído todos os quadrados brancos com uma caneta de ponta de feltro.
As carnificinas cinematográficas só são difíceis de engolir se em algum nível a pessoa acreditar que as torturas estão sendo infligidas nela. Na verdade, é irônico que esses espetáculos tenham reputação tão ruim entre os fanáticos pela Bíblia, já que os horripilantes efeitos especiais dependem, para impactar, da compulsão decididamente cristã da plateia de se colocar no lugar de seu semelhante. Mas Kevin havia descoberto o segredo, não só que não era real, mas também que não era ele. Com os anos, vi Kevin assistindo a decapitações, estripações, desmembramentos, impalações, crucificações, escalpos e olhos sendo arrancados e nunca o vi piscar um olho. Porque ele tinha sacado o macete. Se você não se identifica, o horror e a sanguinolência são tão desconcertantes quanto ver sua mãe preparando um estrogonofe. Portanto, do que exatamente estávamos tentando protegê-lo? O lado prático da violência é geometria rudimentar, suas leis, as mesmas da gramática. Assim como a definição escolar do que é preposição, a violência é qualquer coisa que um avião pode fazer a uma nuvem. Nosso filho tinha um domínio acima da média tanto de geometria como de gramática. Havia muito pouco em Coração Valente, ou em Cães de Aluguel, ou em Brinquedo Assassino, que Kevin não era capaz de ter inventado ele mesmo. No fim, foi isso que ele nunca perdoou em nós. Talvez não se ressinta de termos tentado baixar à força uma cortina entre ele e os terrores adultos pegando de surpresa pelas costas. Mas se ressentiu, e muito, de nós o termos iludido, de nós o termos seduzido com a possibilidade do exótico. Porventura eu mesma não havia alimentado a fantasia de que acabaria aterrissando num país situado num outro lugar qualquer. Quando ocultamos de Kevin nossos mistérios adultos, que ele ainda não tinha idade para entender, implicitamente lhe prometemos que, chegada a hora, o pano subiria para revelar o que? A exemplo do ambíguo universo emocional que eu imaginava haver do outro lado do parto, Kevin também não devia ter uma imagem muito bem formada do que estávamos escondendo dele. No entanto, a única coisa que nunca deve ter lhe passado pela cabeça é que não estávamos escondendo nada. Que não havia nada do outro lado de nossas regrinhas idiotas, nada. A verdade é que a vaidade dos pais protetores vai muito além do ore para nós, guardiães responsáveis, conforme aquele meu discurso no tribunal. As proibições que impomos também sustentam nossa empáfia. Fortalecem a ideia de que nós, adultos, somos todos iniciados. Por soberba, obtivemos acesso a um Talmud não escrito cujo tenebroso conteúdo nós juramos esconder dos inocentes para o próprio bem deles. Ao fazer tirar proveito do mito da ingenuidade, estamos a serviço de nossa própria lenda. Presumivelmente, já vimos o horror de frente, como se fitássemos o sol a olho nu, bolhas de corrupção e turbulência, enigmas até mesmo para nós. Saturados de revelações. Se pudéssemos, voltaríamos no tempo, mas não há como não conhecer o cânone terrível, não há como voltar ao mundo abençoadamente insípido da infância. Nenhuma escolha a não ser assumir essa árdua e tenebrosa sagacidade, cujo propósito é evitar que nossos avoados anões deem uma espiada no abismo. O sacrifício é bajuladoramente trágico. A última coisa que queremos admitir é que o fruto proibido que estamos mordiscando desde que chegamos aos mágicos 21 anos de idade é a mesma maçã farinhenta que enfiamos na lancheira de nossos filhos. A última coisa que queremos admitir é que as brigas no playground pressagiam perfeitamente as maquinações da sala da diretoria, que nossas hierarquias sociais são meros prolongamentos da escolha de quem será o primeiro a integrar o time e que os adultos também acabam divididos em valentões, gorduchos e chorões. O que há para uma criança descobrir? Supostamente, somos senhores absolutos do sexo, mas essa pretensão cai por terra de modo tão fantástico diante dos fatos que só pode ter surgido de uma amnésia em grupo e de caráter conspiratório. Até hoje, algumas das minhas lembranças sexuais mais intensas vêm de quando eu não tinha nem 10 anos, como já confidenciei a você sobre os lençóis em dias melhores. Não, eles também têm sexo. Na verdade, somos versões maiores e mais gananciosas do mesmo polvinho que come, caga e entra no cio, firmemente resolvidos a disfarçar perante alguém, nem que seja uma criança de 3 anos de idade, que mais ou menos tudo que fazemos é comer, cagar e entrar no cio. O segredo é que não há segredo. É essa, no fundo, a verdade que não queremos que nossos filhos saibam, e suprimi-la é a grande maquinação da idade adulta, o pacto que fizemos, o Talmud que protegemos. Claro que, até ele fazer 14 anos já havíamos desistido de controlar os vídeos a que ele assistia, a hora em que dormia, o pouco que lia. Mas, assistindo aqueles filmes idiotas, entrando naqueles sites idiotas, ingerindo aquelas bebidas idiotas, sugando aqueles cigarros idiotas, trepando com aquelas meninas idiotas da escola, Kevin deve ter se sentido totalmente enganado. E na quinta-feira, aposto como continuou se sentindo enganado. Enquanto isso, deu para perceber, pela expressão resignada no rosto de Harvey, que ele considerava minha mini-palestra como mais uma das minhas autocondescendências destrutivas. Nosso caso, na verdade o caso dele, fora engastado na proposição de que eu havia sido uma mãe normal, com uma afetividade materna normal, que tomara precauções normais para garantir que criaria um filho normal. Se tínhamos sido vítimas do azar, dos maus genes ou de uma cultura defeituosa, essa era uma questão que cabia a xamãs, biólogos ou antropólogos decidirem, mas não a um tribunal.
Harvey estava resolvido a evocar o medo latente de todo pai, de toda mãe, de que é possível fazer tudo absolutamente certo, ainda assim, ouvir pelo noticiário um pesadelo do qual não se pode mais acordar. Era uma abordagem ultra sólida, pensando bem. E, agora que já faz mais ou menos um ano, sinto-me um tanto arrependida de ter sido tão ranzinza naquela época. Seja como for, a exemplo daquele carimbo despersonalizante de depressão pós-parto, a tática de podia ser você usada pela defesa não me agradou. Eu sentia ímpetos de me distanciar daquelas mamães tão certinhas, ainda que apenas como uma progenitora excepcionalmente mequetrefe, mesmo com um possível prejuízo de 6 milhões e meio de dólares. Os postulantes haviam pesquisado o valor da WIP. Eu já tinha perdido tudo, Franklin, tudo exceto a empresa, vale dizer, e continuar à frente dela, naquelas circunstâncias, me parecia grotesco. É verdade que, de lá para cá, sinto-me às vezes um pouco tristonha ao lembrar de minha prole corporativa, agora nas mãos de estranhos. Mas, na época, não dei bola. Não dei bola para a possibilidade de perder a causa, contanto que, no processo, eu pudesse ao menos ficar acordada. Não dei bola para a possibilidade de perder todo o meu dinheiro e rezei ativamente para ser forçada a vender aquela casa pavorosa. Eu não dei bola para nada. E há uma liberação na apatia, uma liberdade selvagem, estonteante, com a qual é quase possível se embriagar. Você consegue fazer qualquer coisa. Pergunte ao Kevin. Como de hábito, eu havia me crucificado sozinha. Os advogados da parte contrária me amaram. Teriam adorado me chamar como testemunha da acusação, de modo que fui solicitada a voltar a meu lugar. Mas eu parei, antes de descer da plataforma. Perdão, meritíssima, mas acabei de me lembrar de uma coisa. A senhora deseja emendar seu testemunho. Nós permitimos que Kevin tivesse uma arma. Harvey suspirou. Um revólver de esguichar água, quando ele tinha 4 anos. Meu marido adorava revólveres de água quando menino, de modo que abrimos uma exceção. Era uma exceção a uma regra que eu considerava inútil. Mantenha as crianças longe de uma réplica e elas apontam um pau para você. E não vejo nenhuma distinção entre empunhar um objeto de plástico que faz ratatá, movido a pilha, e apontar um pedaço de pau e gritar pem pem pem. Pelo menos Kevin gostou do seu revólver de água assim que percebeu o quanto aquele brinquedo poderia ser irritante. Quando fomos embora de Tribeca, ele encharcou o zíper dos homens da mudança e depois os acusou de terem feito xixi na calça. Achei a acusação uma piada, vindo de um garotinho que continuava se recusando a entender nossas tímidas dicas para usar o piniquinho como a mamãe e o papai, 2 anos depois que a maioria das crianças já tinha aprendido a puxar a descarga. Kevin estava com aquela máscara de madeira que eu trouxera do Quênia para ele, com uma cabeleira de sisal desgrenhada, os fios como que eletrificados, olhos minúsculos rodeados por 2 enormes globos brancos e dentes ferozes de quase 7 centímetros feitos com ossos de pássaros. Enorme em seu corpo magricela. A máscara lhe dava a aparência de um vodú de fralda. Não sei onde eu estava com a cabeça no dia em que comprei aquilo. O garoto de fato não precisava de máscara nenhuma. Seu rosto já era impenetrável e a expressão de cólera retributiva daquele presente me dava arrepios. Carregar caixas com a virilha molhada e coçando não deve ter sido uma tarefa fácil. Eles eram bons sujeitos, além do mais, cuidadosos, não estavam se queixando, de modo que, assim que notei um trejeito de contrariedade no rosto deles, mandei Kevin parar. Foi nesse momento que ele virou a máscara na minha direção, para confirmar se eu estava mesmo olhando, e, depois, disparou um jato de água no traseiro de um deles, um negro musculoso. Kevin, eu já não disse para parar com isso? Não espirre mais água nenhuma vez nesses rapazes simpáticos que estão aqui só ajudando a gente. E agora é sério. Naturalmente que só consegui dar a entender que, da primeira vez, não era sério. Uma criança inteligente leva esse cálculo de agora é sério, de modo que da outra vez não era, até o limite e conclui que todas as advertências da mãe são besteira. E assim foi que pusemos à prova nossas habilidades. Esguicho, esguicho, esguicho. Kevin, pare com isso agora mesmo. Esguicho, esguicho, esguicho. Kevin, eu não vou repetir de novo. E depois, esguicho, esguicho, esguicho. O inevitável. Kevin, se você espirrar água mais uma vez em alguém, eu vou tirar esse revólver de você, o que me valeu um N-ana. Franklin, de que serviram todos aqueles livros que você leu sobre crianças? Quando dei por mim, você estava debruçado sobre o nosso filho, pedindo emprestado aquele maldito brinquedo. Escuto risadinhas abafadas, algo a respeito da mamãe e momentos depois você está espirrando água em mim. Franklin, isso não tem graça. Eu disse a ele para parar. Assim você não ajuda. NNI? Nananã. 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 Era incrível. Mas esses nanas foram pronunciados por você, ao fim dos quais fui atingida entre os olhos. Kevin grasnou. Você sabe que até hoje ele ainda não aprendeu a dar risada. Quando você lhe devolveu o revólver, ele encharcou meu rosto com uma cascata. Peguei o revólver dele. Ai! Você exclamou. Eva, mudar é sacai. Sacal. Era assim que nós passamos a falar.
Será que não podemos nos divertir um pouco? Quem estava com o brinquedo era eu. De modo que uma saída fácil seria dar uma mudada no tom. Eu poderia ter esguichado água no seu nariz, feliz da vida. Depois iríamos nos atracar numa turbulenta disputa familiar. Você arrancaria o revólver da minha mão e o jogaria para Kevin. Daríamos muita risada. Cairíamos uns por cima dos outros e talvez, anos depois, fossemos nos lembrar disso, daquela mítica disputa pelo revólver de esguichar água, no dia em que nos mudamos para Gladstone. E então um de nós devolveria o brinquedo para Kevin e ele continuaria molhando o pessoal da mudança e eu não teria moral para fazê-lo parar, porque também eu havia jogado água nos outros. Ou eu poderia ser a desmancha-prazeres da turma, o que fui, e colocar o revólver na bolsa, o que fiz. Os moços fizeram pipi na calça, você disse a Kevin. E a mamãe não quer molhar o popó. Claro que eu já tinha ouvido outros pais e mães falando sobre a divisão entre o policial bonzinho e o policial durão, e também que o bonzinho era sempre o predileto das crianças, ao passo que o durão fazia todo o serviço pesado. E pensei cá comigo, mas que merda de clichê. Como foi que isso me aconteceu? Eu nem sequer me interesso por isso. O alter ego voodoo de Kevin marcou o local onde o revólver estava, dentro da bolsa. A maioria dos meninos teria começado a chorar, mas em vez de abrir o berreiro, ele virou aquela boca imensa cheia de ossos de aves para mim, em silêncio. Desde a pré-escola, Kevin sempre foi um conspirador. Ele sabia aguardar o momento propício. Como os sentimentos de uma criança são fáceis de machucar, seus privilégios são poucos e suas posses, escassas, mesmo que os pais estejam bem de vida, eu fora levada a acreditar que punir os filhos vinha a ser algo terrivelmente doloroso. No entanto, a bem da verdade, quando confisquei o revólver de esguichar água de Kevin, senti uma onda de alegria incontida. Enquanto seguíamos o caminhão de mudança até Gladstone na picape, ter em meu poder o tão amado brinquedo de Kevin foi me enchendo de um prazer tamanho que eu tirei da bolsa, posicionei o indicador no gatilho e banquei o segurança. Amarrado no meio de nós dois, no banco da frente, Kevin ergueu os olhos do meu colo para o painel com uma despreocupação teatral. Sua pose era taciturna, o corpo calmo, mas a máscara o entregou. Por dentro estava uma fúria. Ele me odiou com todas as forças e eu fiquei feliz feito um passarinho. Acho que ele pressentiu minha satisfação e resolveu me privar dela no futuro. Kevin já começara a intuir que o apego, ainda que apenas um revólver de esguichar água, o tornava vulnerável. Como qualquer coisa que ele pudesse querer também era algo que eu poderia negar, o menor desejo significava uma desvantagem. Como se num tributo a essa epifania, Kevin jogou a máscara no chão da picape, chutou-a distraidamente com o tênis e quebrou alguns dentes. Mas ele não era assim tão precoce, tamanho monstro, para conseguir dominar todos os seus apetites terrenos aos 4 anos e meio. Ele continuava querendo de volta o revólver de esguichar água, mas a indiferença acabaria se mostrando uma arma devastadora. Quando chegamos, a casa parecia ainda mais pavorosa que a lembrança que eu guardara e me perguntei o que teria de fazer para conseguir atravessar a noite sem desatar no choro. Saltei do carro. Kevin já conseguia se desvencilhar sozinho do cinto de segurança e desprezava a ajuda. Ele parou de pé no estribo, me impedindo de fechar a porta. Me devolva o revólver já. Esse não era um choramingo para esgotar a paciência da mamãe. Era um ultimato. Eu não teria uma segunda chance. Você foi um boboca, Kevin, disse eu, despreocupada, erguendo pelas axilas para colocá-lo no chão. E bobocas não ganham brinquedos. Na hora, pensei, ei, quem sabe eu até acabe gostando de ser mãe. Isso é divertido. O revólver de esguichar pingava, de modo que não quis guardá-lo de novo na bolsa. Enquanto os homens descarregavam o caminhão, Kevin me seguiu até a cozinha. Eu subi no balcão e enfiei o brinquedo com as pontas dos dedos no alto de um dos armários. Eu estava ocupada, explicando que ia aonde talvez tenha demorado uns 20 minutos para voltar à cozinha. Pode parar onde está, rapazinho, disse eu. Alto lá. Kevin havia empurrado uma caixa para perto de outras duas, empilhadas, a fim de criar uma escada até o balcão, sob o qual um dos homens da mudança havia posto um caixote de pratos, criando mais um degrau. Mas ele tinha esperado até ouvir o ruído dos meus passos, para subir nas prateleiras. No código de Kevin, desobediência sem testemunhas é desperdício. Quando entrei na cozinha, seus tênis estavam sob a terceira prateleira, a mão esquerda, grudada no alto da porta oscilante do armário, ao passo que a direita tateava a 5 centímetros do revólver de esguichar. Eu não precisaria ter dito alto lá. Ele já estava posando como se para uma foto. Franklin, berrei eu com urgência na voz. Venha até aqui, por favor. Agora. Eu não era alto o suficiente para pegá-lo e trazê-lo até o chão. Quando me pus bem embaixo de onde ele estava, para apanhá-lo caso caísse, nossos olhares se cruzaram. As pupilas dele se mexeram com o que pode ter sido orgulho, satisfação ou dó. Meu Deus, pensei cá comigo. Ele só tem 4 anos e já está vencendo. E aí, campeão? Você riu e o pôs no chão, não sem que antes ele agarrasse o brinquedo. Franklin, você tinha uns braços tão lindos. Meio cedo para aprender a voar. O Kevin foi muito, muito mal. Explode, irritada.
E agora nós vamos ter que tirar esse revólver dele por muito e muito tempo. Ah, mas depois desse trabalho todo, ele bem que merece. É ou não é, garotão? Cara, é preciso peito para fazer uma escalada dessas. Você é um perfeito macaquinho. Não é mesmo? Uma sombra toldou o rosto de Kevin. Ele talvez tenha achado que você estava sendo condescendente, mas isso vinha a calhar aos propósitos que tinha em mente. Eu sou o macaquinho, disse ele, com a maior impessoalidade. E saiu da cozinha, o revólver de esguichar na cintura, com a despreocupação arrogante que associo com sequestradores de avião. Você só me humilhou. Eva, mudar já é difícil o suficiente para nós, mas para um garoto é traumático. Vê se dá uma folga para ele. Escute, tenho más notícias sobre aquela sua cadeira de balanço para o jantar de batismo de nossa casa nova. Na noite seguinte, compramos filés e eu pus meu caftan preferido, o de brocado branco, comprado em Tel Aviv. Na mesma noite, Kevin aprendeu a abastecer o revólver com suco de uva Concord. Você achou engraçado. Aquela casa me repeliu na mesma medida em que eu a repeli. Nada se encaixou. Eram tão poucos os ângulos retos que até mesmo uma simples cômoda enfiada num canto deixava um triângulo desajeitado de espaço não preenchido. A minha mobília estava bem surrada, é verdade. Se bem que no loft Tribeca a velha caixa de brinquedos feita à mão, o desafinado piano de um quarto de cauda, o sofá confortavelmente coberto de almofadas que soltavam penas de galinha, tudo condizia com a informalidade do ambiente. De repente, em nossa elegante casa nova, o que para mim era luxo virou lixo. Senti pena daquelas peças tanto quanto teria sentido de colegas generosos mas simplórios de escola do meu tempo em Racine, tendo de se misturar com modernosos de língua afiada como Aileen e Belmont, numa festa qualquer. A mesma coisa aconteceu na cozinha. Atravancando os belos balcões de mármore verde, meu liquidificador dos anos 1940 passou de mimoso a refúgio. Mais tarde, você apareceu em casa com um KitchenAid em formato de bala e, como se sob a mira de um revólver, levei meu arcaico aparelho para o Exército da Salvação. Quando desempacotei minhas panelas todas amassadas, o fundo de alumínio coberto por uma crosta, os cabos colados com fita adesiva, a impressão que deu foi que alguns sem-teto invadiram uma casa de granfinos que estivessem passando férias no Rio. Também as panelas se foram. Você comprou uma bateria que estava na moda, esmaltada de vermelho, na Macy's. Eu nunca havia reparado quão imundas tinham ficado aquelas velhas panelas, embora gostasse, de certa forma, de não ter notado. No geral, talvez me encontrasse no limiar de ser uma pessoa rica, mas nunca tive muitas posses, e, à exceção dos panos de seda do Sudeste Asiático, de algumas esculturas da África Ocidental e dos tapetes armênios do meu tio, nós nos livramos de boa parte dos detritos de minha antiga vida em Tribeca com uma rapidez assustadora. Até mesmo minha coleção internacional se revestiu de uma aura de inautenticidade, como se tivesse sido comprada inteirinha em uma loja de importados. E já que a nossa reinvenção estética coincidiu com minhas férias sabáticas da AVAP, minha sensação foi a de estar evaporando. Daí a importância daquele meu projeto para o escritório. Sei que, para você, o incidente simbolizou minha intolerância, minha rigidez, minha recusa em abrir exceções às crianças. Mas não foi isso que significou para mim. Eu havia escolhido, para ser meu escritório, o único aposento daquela casa que não tinha nenhuma árvore crescendo no meio, que só tinha uma clarabóia e era quase retangular, sem dúvida projetado por último, quando misericordiosamente nosso casal de idealizadores da casa ideal já havia esgotado todas as suas ideias brilhantes. A maioria das pessoas acharia um pecado cobrir qualquer madeira com papel de parede, mas nós estávamos nos afogando em teca e eu tive uma ideia que talvez pudesse me fazer sentir em casa ao menos num lugar daquela casa. Eu empapelaria o escritório com mapas. Eu tinha caixas e caixas deles, mapas do Porto e de Barcelona com todos os albergues e pensões que eu planejara incluir no Guia da Península Ibérica assinalados em vermelho. Mapas topográficos do Vale do Ródano com o preguiçoso bordado de minha viagem de trem ressaltado em amarelo. Continentes inteiros recortados pelos ambiciosos itinerários aéreos riscados à esferográfica. Como você sabe, sempre tive paixão por mapas. Já cheguei a supor, algumas vezes, que diante de um ataque nuclear iminente ou de uma invasão estrangeira, as pessoas com mais poder de fogo não serão os representantes da supremacia branca, munidos de armas, nem tampouco os mormons com suas sardinhas em lata, e sim os cartograficamente informados, que sabem qual estrada leva às montanhas. Por isso, a primeira coisa que faço, ao chegar a um lugar, é comprar um mapa, isso quando já não tomo um avião munida de um Hand Senali. Sem um mapa, eu me sinto vitimada, perdida. Assim que me vejo com um nas mãos, tenho um controle bem maior da cidade que a maioria de seus moradores, muitos dos quais não fazem a menor ideia de onde estão quando saem da órbita restrita da padaria, do açougue e da casa de Luísa. Faz muito tempo que me orgulho de meus poderes de navegação porque, na verdade, sou fantástica na hora de traduzir 2 dimensões para 3 sem usar os rios, as ferrovias e o sol para me situar. Desculpe, mas sobre o que mais posso me vangloriar agora. Estou ficando velha, e aparento a idade. Trabalho numa agência de viagem e meu filho é um assassino.
O fato é que eu associava mapas à maestria e talvez esperasse, através do senso de direção literal que eles fornecem, poder, figurativamente falando, me orientar na vida estrangeira de mãe suburbana em tempo integral. Eu precisava muito de algum emblema físico do meu eu anterior, ainda que tão somente para me fazer lembrar que desertara daquela vida por livre e espontânea vontade e que poderia retornar quando quisesse. Eu acalentava uma esperança longínqua de que, ao ficar mais velho, Kevin fosse se tornar um menino curioso que apontaria para Maiorca no canto e perguntaria como era lá. Eu me envaidecia da vida que possuía e, embora dissesse a mim mesma que, através de sua mãe realizada, Kevin talvez viesse a se orgulhar de si mesmo, é provável que eu só quisesse ver nosso filho sentir orgulho de mim. Eu não fazia ideia, ainda, de que muitas vezes isso é querer demais. Fisicamente, o projeto era delicado. Os mapas eram todos de tamanhos diferentes e tive de desenhar um padrão que não fosse simétrico ou sistemático, mas que ainda assim formasse uma colcha de retalhos agradável à vista, com equilíbrio nas cores e uma mistura judiciosa de centros de cidade e continentes. Tive de aprender a lidar com cola para papel de parede, que fazia uma sujeira danada, e os mapas mais antigos e amafanhados precisaram ser passados a ferro, e papel queima tão fácil. Com tanta coisa para cuidar na casa nova e consultas práticas frequentes com Louis Rolle, meu novo editor-chefe na AVAP, levei vários meses empapelando o escritório. E foi isso que eu quis dizer quando falei em aguardar o momento propício. Kevin acompanhou a colocação dos mapas nas paredes daquele escritório e sabia o trabalhão que havia dado. Ele havia contribuído bastante para tornar o serviço ainda mais trabalhoso espalhando cola pela casa inteira. Talvez não tenha entendido quais países os mapas representavam, mas entendeu muito bem que eles representavam algo para mim. Quando terminei de colar o último retângulo junto à janela, um mapa topográfico da Noruega, pontilhado de fiordes, desci da escada e conferi o resultado dando um giro completo. Tinha ficado bárbaro, dinâmico, excêntrico, tremendamente sentimental. Nos interstícios, bilhetes usados de trem, guias de museus e recibos de contas de hotel acrescentavam mais um toque pessoal. Eu havia forçado um pedacinho daquela casa nua e sem graça a ter algum significado. Pus Big Wood, de Joe Jackson no aparelho de som, tampei a lata de cola. Enrolei a lona que cobria minha escrivaninha de 1,80 m, abri o tampo, tirei as coisas da minha última caixa e dispus minha coleção de canetas antigas, os vidros de tinta vermelha e preta, o durex, o grampeador e alguns outros badulaques, o cincerro suíço em miniatura, o penitente de terracota da Espanha. Enquanto isso, eu tagarelava com Kevin algo muito à la Virginia Woolf, coisas como: todo mundo precisa de um quarto só seu. Você tem o seu quarto, não tem? Pois então, este é o quarto da mamãe. E todo mundo gosta de tornar o próprio quarto especial. A mamãe já esteve num monte de lugares diferentes e todos esses mapas me lembram das viagens que fiz. Você vai ver, um dia você talvez também queira fazer o seu quarto ficar especial, e eu ajudo você, se você quiser. Como assim, especial? Disse ele, abraçado a um cotovelo. Na mão livre, largada, o revólver de esguichar água, vazando cada vez mais. Embora fosse pequeno para sua idade, poucas vezes conheci alguém que ocupasse mais espaço metafísico. Uma seriedade enfesada jamais me deixava esquecer de sua presença, e, se falava pouco, observava um bocado, para ficar parecido com a personalidade da gente. Que personalidade? Eu tinha certeza de já ter explicado o significado da palavra. Eu o abastecia sem parar de vocabulário, ou quem era Shakespeare. Tagarelices educativas preenchiam o vazio. Eu tinha a nítida impressão de que ele gostaria de que eu calasse a boca. Parecia não ter fim a quantidade de informações que ele não desejava. Como seu revólver de esguichar, isso é parte da sua personalidade. Contive-me para não acrescentar. Como o jeito com que você arruinou meu caftan predileto, isso é parte da sua personalidade. Ou o fato de você continuar cagando na fralda, com quase 5 anos de idade, isso é parte da sua personalidade, também. De todo modo, Kevin, você está sendo teimoso. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Eu tenho que botar porcarias na parede. Ele não parecia estar gostando. A menos que prefira não pôr. Prefiro não pôr. Ótimo. Descobrimos mais uma coisa que você não quer fazer, disse eu. Você não gosta de ir ao parque, não gosta de ouvir música, não gosta de comer e não gosta de brincar com seu Lego. Aposto como você não conseguiria pensar numa outra coisa da qual não gosta, mesmo se esforçando. Esses quadradinhos aí, respondeu ele prontamente. São bestas. Depois de não gosto disso, besta era sua palavra predileta. Essa é a vantagem de ter um quarto só nosso, Kevin. Não é da conta de ninguém. Você pode achar os meus mapas bestas, mas eu não me importo com isso. Lembro-me de ter aberto um guarda-chuva de rebeldia. Ele não iria chover no meu desfile. Meu escritório estava fantástico, era todo meu. Eu me sentaria à escrivaninha e bancaria a adulta e mal podia esperar para instalar a cereja do bolo, uma fechadura na porta. Sim, eu tinha chamado um carpinteiro e acrescentara uma porta. Mas Kevin queria continuar batendo naquela tecla. Havia algo que desejava me dizer. Não entendo. Antes estava tudo melecado. Levou um século.
E ficou tudo besta. Que diferença faz? Porque você se incomoda. Ele bateu o pé. É besta. Kevin pular a fase dos porquês que em geral aparece lá pelos 3 anos de idade. Nessa época, ele mal falava. Embora a fase dos porquês possa parecer um desejo insaciável de compreender causa e efeito, eu já tinha escutado o suficiente nos parquinhos. Está na hora de fazer o jantar, meu amor. Por quê? Porque nós vamos ficar com fome. Por quê? Porque o nosso organismo está nos dizendo para comer. Por quê? Para saber que a história não era bem assim. Crianças de 3 anos não estão interessadas na química da digestão. Elas simplesmente topam com a palavra mágica que sempre provoca uma resposta. Kevin, no entanto, teve uma verdadeira fase de porquês. Ele achava o meu papel de parede uma perda incompreensível de tempo. Quase tudo que os adultos faziam lhe parecia absurdo, o que não o deixava apenas perplexo, como enfurecido. Aliás, a fase dos porquês dele não foi uma etapa passageira em seu desenvolvimento e tem sido uma condição permanente. Ajoelhei-me, olhei bem para aquele rosto tempestuoso, franzido, pus a mão em seu ombro. Porque eu gosto do meu novo escritório. Eu gosto dos mapas. Gosto muito deles. Eu poderia estar falando em urdu. Eles são bestas, repetiu Kevin, impassível. Levantei-me. Deixei cair a mão. O telefone estava tocando. A linha particular que eu teria no escritório não fora instalada ainda, de modo que saí para atender na cozinha. Era Louis com mais outra crise relativa à edição do Guia do Japão, cuja solução tomou um bom tempo. E eu chamei Kevin, mais de uma vez, para ficar num lugar onde pudesse ser visto. O problema é que eu ainda tinha uma empresa para cuidar e será que você faz ideia de como é cansativo ficar de olho numa criança pequena todo santo momento de todo santo dia? Entendo perfeitamente e me solidarizo com aquele tipo diligente de mãe que vira as costas por um instante. Que larga a criança na banheira para atender a porta e assinar o canhoto de uma entrega. Quando volta correndo, descobre que sua filhinha bateu a cabeça na torneira e se afogou em 5 centímetros de água. 5 centímetros. Por acaso alguém lhe dá crédito pelas 24 horas menos 3 minutos ao dia em que vigiou a criança feito um falcão? Pelos meses, pelos anos de não ponha isso na boca que é caca e de opa, quase que a gente caiu. Ah, não. Nós processamos essas pessoas, alegamos negligência criminosa e as arrastamos ao tribunal, elas e seus infortúnios. Porque 3 minutos apenas contam, aqueles 3 desgraçados minutos que foram o suficiente. Por fim, desliguei o telefone. No final do corredor, Kevin descobriu os prazeres de um lugar com porta. O escritório estava fechado. Ei, você! Chamei, girando a maçaneta. Quando você fica assim quieto, eu me preocupo. Meu papel de parede estava coberto por uma teia vermelha e preta. Os papéis mais absorventes tinham começado a manchar. Até o teto estava riscado, já que eu empapelara ali também. Ficar de cabeça virada, em cima da escada, fizeram um estrago nas minhas costas. Gotas vindas lá de cima manchavam um dos tapetes armênios mais valiosos, o que meu tio nos dera de presente de casamento. A sala estava tão detonada e molhada que era como se houvesse soado um alarme contra incêndio ligando um sistema de aspersão, só que dos esguichos não saíra água e sim óleo de motor, refrigerante de cereja e sorvete de amora. Pelos rabiscos que iam adquirindo um tom nauseabundo de roxo, eu poderia ter deduzido, mais tarde, que Kevin começara pelo nanquim preto e só então passará ao carmim. Mas nosso filho não deixou nada para eu deduzir. Ainda estava despejando o que sobrara da tinta vermelha no cano do revólver. Da mesma forma como havia feito Pose, quando subiu no armário para recuperar o brinquedo, parecia ter guardado aquela última colherada para quando eu chegasse. De pé, sobre a minha cadeira, o corpo curvado, concentrado, nem sequer ergueu os olhos. O buraco por onde o líquido entrava era pequeno e, embora Kevin estivesse prestando toda a atenção, o tampo lustroso da minha escrivaninha de carvalho estava salpicado de manchas de tinta. A mão dele toda lambuzada. Agora ficou especial. O anúncio foi feito em voz baixa. Arranquei o revólver da mão dele, joguei-o no chão e moí o brinquedo com os pés. Eu estava usando as minhas sapatilhas italianas, amarelas. A tinta arruinou meus lindos sapatos. Eva. (13 de janeiro de 2001). Querido Franklin. Sim, segundo sábado do mês e vim novamente fazer minha devassa no Bagel Café. Não consigo tirar da cabeça a imagem daquele guarda com o rosto todo coberto de verrugas, que sempre me olha com uma mistura de pena e de nojo. Sinto mais ou menos a mesma coisa a respeito do rosto dele. As verrugas são grandes e gordas, como carrapatos bem alimentados, mosqueadas, gelatinosas como cogumelos se alargando a partir de uma base mais estreita, de modo que algumas estão meio bambas, caídas. Já me perguntei se ele vive obcecado por essas lesões, fazendo hora extra em Claverack para poder pagar a cirurgia de remoção, ou se desenvolveu um apego perverso por elas. As pessoas parecem capazes de se acostumar com qualquer coisa e a distância é muito curta entre adaptação e apego.
Na verdade, lhe faz pouco tempo que já existe uma cirurgia capaz de praticamente curar os pacientes que sofrem de Parkinson. Foi tamanho o sucesso que mais de uma pessoa operada acabou se matando. Sim, você leu certo, se matando. Adeus aos tremores, adeus às oscilações espasmódicas do braço que derrubam o vinho no restaurante. Mas também adeus aos doces olhares de simpática comiseração vindos de pessoas estranhas. Adeus às explosões espontâneas de ternura por parte de cônjuges psicoticamente magnânimos. Os recuperados ficam deprimidos, se fecham em casa. Não conseguem lidar com isso, ser igual a todo mundo. Cá entre nós, já comecei a me preocupar com a possibilidade de ter me apegado, de um jeito meio ambíguo, à desfiguração da minha própria vida. Hoje em dia, é apenas através da notoriedade que entendo quem sou e que papel desempenho nos dramas dos outros. Eu sou a mãe de um daqueles garotos Columbine, e como Kevin se ressente com o fato de Littleton ter passado à frente de Gladstone como rótulo geral. Nada do que eu faça ou diga jamais vai sobrepujar o fato. É tentador parar de lutar e desistir. Talvez seja por isso que certas mães do mesmo gênero que eu abandonam toda e qualquer tentativa de voltar à vida que levavam antes, como diretoras de marketing ou arquitetas, e passam ao circuito de palestras ou então a liderar a marcha de 1 milhão de mães. Talvez tenha sido isso que Siobhan quis dizer com vocação. Na verdade, adquiri um respeito saudável pelo fato em si, pela terrível supremacia que exerce sobre a sua expressão. Interpretação nenhuma que eu possa vir a aplicar aos acontecimentos, neste meu apelo a você, conseguiria sobrepujar a pura realidade da quinta-feira. E talvez tenha sido o milagre do próprio fato que Kevin descobriu naquela tarde. Posso comentar o assunto até a exaustão, mas o que aconteceu continua simplesmente ali, tão triunfante como 3 dimensões sobre 2. Não importa quanto esmalte aqueles vândalos tenham atirado contra nossas vidraças, a casa continuou sendo uma casa e a quinta-feira mantém essa mesma característica imutável, como um objeto que eu posso pintar, mas cuja enormidade física persistirá no formato, independente das tonalidades. Franklin, eu receio ter sucumbido hoje, na sala de espera de Claverack. Por falar nisso, eu seria a última pessoa a me queixar das instalações do local. Recém-construído para suprir a demanda de um setor crescente do mercado, a instituição ainda não está superlotada. Seus telhados não têm goteiras, as descargas funcionam. A wing e a pré-detenção juvenil daria nota 10 ao lugar. É possível até que as salas de aula de Claverack forneçam uma educação básica mais sólida que os colégios chiques dos subúrbios, com seus currículos recheados de cursos de literatura inuit e treinamento para conscientização do assédio sexual. Mas tirando as incongruentes cores primárias da sala de recreação da área de visita, Claverack é esteticamente de uma severidade atroz, pondo a nu. Uma vez tirados os berloques todos da vida, tenebrosamente resta muito pouco. Blocos de concreto pintados de um branco austero, linóleo verde sem desenho algum. A sala de espera carece de toda e qualquer distração. Um cartaz inofensivo anunciando viagens a Belize, um único exemplar da Glamour. Como se a intenção fosse esmagar, deliberadamente, qualquer autoilusão. É uma sala que não quer ser confundida com nada tão antálgico como uma agência de viagem ou uma sala de espera de dentista. Não se pode chamar o solitário cartaz sobre prevenção da AIDS de decoração. Soa mais como uma acusação. Hoje, uma negra esbelta e serena sentou-se a meu lado, uma geração mais nova que eu, mas, sem dúvida, também uma mãe. Eu não parava de lançar olhares fascinados para seu cabelo, trançado numa espiral muito complexa que desaparecia rumo ao infinito no alto da cabeça, minha admiração lutando contra um cálculo burguês e afetado de quanto tempo aquelas tranças ficavam sem ser lavadas. Sua resignação tranquila é característica dos negros que frequentam aquela sala. Fiz um estudo do assunto. Mães de delinquentes brancos, uma raça mais rara, em termos estatísticos, costumam se agitar ou então se permanecem imóveis, rígidas feito pau, os maxilares cerrados com força, as cabeças fixas num ponto, como se fossem fazer uma tomografia. Caso o baixo comparecimento permita, as mamães brancas pegam uma cadeira com pelo menos 2 assentos plásticos vazios de cada lado. Em geral, levam jornais. Desencorajam qualquer conversa. A implicação é óbvia. Algo violou o contínuo espaço-tempo. Elas não pertencem àquele lugar. Muitas vezes, percebo nessas mães um tipo de indignação a Mary Wolford, como se estivessem buscando furiosamente ao redor alguém para processar. Ou então faço uma clara leitura de uma fisionomia que diz, isso não pode estar acontecendo comigo, uma incredulidade tão beligerante que pode até gerar, na sala de espera, a presença holográfica de um universo paralelo em que Johnny ou Billy voltam para casa no mesmo horário de sempre, depois da escola, em mais uma tarde normal em que tomam seu copo de leite, comem seus biscoitos e fazem o dever de casa. Nós, os brancos, nos apegamos a um sentido tão permanente de direitos adquiridos que, quando algo dá errado, não conseguimos abrir mão desse espectro ensolarado e idioticamente feliz do mundo que mereceríamos, onde a vida é o máximo. Ao contrário de nós, as mães negras sentam-se ao lado umas das outras, mesmo que a sala esteja quase vazia. Nem sempre conversam entre si.
Mas a proximidade pressupõe companheirismo, uma solidariedade que faz pensar num clube do livro cujas sócias estivessem todas debruçadas sobre um longuíssimo e árduo clássico. Elas nunca parecem bravas, ressentidas nem tampouco surpresas de se verem ali. Encontram-se no mesmo universo em que sempre se encontraram. E os negros parecem ter uma compreensão muito mais sofisticada da natureza dos acontecimentos no tempo. Universos paralelos são coisa de ficção científica, e o Johnny, ou Jamile, não voltou para casa aquela tarde, certo? Fim de papo. Mesmo assim, existe um entendimento tácito entre todo o nosso círculo de que não se deve tentar obter detalhes dos motivos que levaram o garoto da companheira ao lado até ali. Ainda que o delito em questão seja em muitos casos a manifestação mais pública da família, naquela sala somos todas da mesma e decorosa opinião de que as notícias que aparecem no caderno Metrópole, do Times e na primeira página do Post são questões particulares. Ai, sim, algumas poucas mães de vez em quando azucrinam uma vizinha de banco, dizendo que Tirone nunca roubou aquele som ou que estava apenas guardando 1 quilo para um amigo, mas... Então, as outras mães se entreolham com sorrisos enviesados e não demora para que a dona injustiçada, mas nós vamos apelar, calhe o bico. Kevin me informa que, lá dentro, ninguém se diz inocente. Em vez disso, relatam crimes hediondos pelos quais nunca foram pegos. Se metade desses bostas estivesse falando a verdade, ele me disse no mês passado, como se toda aquela conversa fosse um grande desgaste, grande parte do país estaria morta. Na verdade, Kevin mais de uma vez reivindicou a autoria da quinta-feira e os novatos não acreditaram nele. E eu sou Sidney Poitier, cara, respondem alguns. Consta que Kevin arrastou um desses céticos pelos cabelos até a biblioteca para lhe mostrar um número antigo da Newsweek. Mas, como eu ia dizendo, fiquei impressionada com a calma daquela jovem. Em vez de se pôr a limpar as unhas ou remover velhas notas fiscais dos bolsos, sentou-se ereta com as mãos pousadas no colo. Olhava direto para a frente, lendo cartas de prevenção da AIDS, quem sabe pela 100ª vez. Espero que isso não soe racista. Nos tempos que correm, nunca sei o que pode ofender. Mas os negros parecem muito bons de espera. É como se tivessem herdado um gene para a paciência junto com o da anemia falciforme. Reparei nisso na África também. Dezenas de africanos sentados ou de pé na beira da estrada, à espera do ônibus ou, o que é ainda mais difícil de entender, sem esperar nada em especial, e não pareciam inquietos ou aborrecidos. Não ficavam puxando brotos de grama e mastigando a pontinha macia com os dentes da frente, sem nem ao menos desenhar rabiscos sem sentido com a ponta de suas sandálias de plástico no barro vermelho e seco. Eram quietos e presentes. É uma capacidade existencial, essa habilidade de apenas ser, com uma profundidade que já vi escapar a gente muito bem instruída. A certa altura, a jovem foi até a máquina automática de chocolates e balas. A luzinha avisando que a máquina estava sem troco devia estar acesa, porque ela voltou e me perguntou se eu poderia trocar $1. Eu me desdobrei para conferir todos os bolsos do casaco, cada fresta da minha bolsa, de modo que, até eu arrebanhar moedas suficientes para perfazer a quantia, ela talvez estivesse desejando nunca ter me pedido o favor. Tenho tão pouco contato com estranhos. Agora, ainda prefiro fazer as reservas de voo na saleta de trás da agência, que entro em pânico durante a mais superficial das transações. Talvez eu estivesse desesperada para exercer um efeito positivo na vida de alguém, ainda que fosse só para lhe propiciar acesso a um chocolate. Ao menos o constrangimento serviu para quebrar o gelo e, talvez para retribuir o que pode ter parecido um esforço tremendo, ela falou comigo, quando voltou a sentar. Eu devia trazer fruta para ele, acho. Ela deu uma olhada meio culpada para o chocolate em seu colo. Mas Deus sabe que ele nunca iria comer. Trocamos um olhar de compreensão, maravilhadas as duas com a predileção infantil por doces de garotos capazes de cometer crimes de adulto. Meu filho diz que a comida aqui é lavagem para porco, respondi. Ah, o meu Marlon também só se queixa. Diz que não é comida para ser consumida por seres humanos. E já ouvi um boato que eles botam salitre na massa antes de assar os pãezinhos. Esse velho boato de acampamento de férias é sem dúvida baseado na vaidade dos adolescentes. Os vastos impulsos libidinosos de um jovem são tão sediciosos que exigem ser abafados por métodos escusos. Não, lavagem para porco foi tudo que consegui arrancar dele, falei. Mas Kevin nunca se interessou muito por comida. Quando era pequeno, eu tinha medo que acabasse morrendo de fome, até que percebi que ele comia desde que eu não estivesse olhando. Ele não gostava de ser visto precisando do alimento, como se a fome fosse um sinal de fraqueza. De modo que eu deixava um sanduíche onde tinha certeza de que ele iria encontrá-lo e saía de perto. Era como dar de comer a um cão. De um canto qualquer, eu o via enfiar a comida na boca em 2 ou 3 mordidas, olhando em volta, certificando-se de que não havia ninguém vendo. Ele me pegou espiando uma vez e cuspiu tudo. Pegou o pão com queijo semi-mastigado e esmagou contra a porta de vidro. Ficou grudado. Deixei aquilo ali por um tempão. Não sei direito por quê. Os olhos de minha companheira, até então alertas, estavam enevoados. Ela não tinha motivo para se interessar pelas preferências alimentares de meu filho e me pareceu arrependida de ter começado uma conversa. Eu sinto muito, Franklin.
Mas é que eu passo o dia sem dizer quase nada e, então, quando começo a falar, a coisa sai em enjoos, feito vômito. De todo modo, continuei medindo um pouco mais as palavras. Já avisei ao Kevin que, assim que ele for transferido para uma instituição para adultos, a comida vai ficar ainda pior. Os olhos da mulher se estreitaram. O seu garoto não vai sair aos 18 anos. Uás, que pena. Contornando o assunto tabu da sala de espera, ela quis dizer o seguinte: ele deve ter feito algo muito ruim. Nova York é bem leniente com os menores de 16 anos, falei. Mas mesmo neste estado os garotos têm de cumprir um mínimo de 5 anos por assassinato, sobretudo quando são 7 colegas de escola e uma professora de inglês. Quando a fisionomia dela se rearrumou, acrescentei: ah, sim, e um funcionário da cantina. Talvez o Kevin seja mais apegado à comida do que eu pensei. Ela sussurrou. Kaka deu até para escutar os rolos de filme voltando, enquanto ela reavaliava mentalmente tudo quanto eu tinha dito e que até então mal escutara. Agora ela tinha motivos para se interessar pelo apetite secreto de meu filho, e por sua preferência musical pela cacofonia dissonante gerada ao acaso pelo computador, naquele engenhoso joguinho que ele usava para compor trabalhos inteiros de escola só com palavras de 3 letras. Eu acabará de lançar mão de um macete típico de festas. De repente, ela não sabia o que dizer, não porque estivesse entediada, e sim porque se sentia acanhada. Se conseguisse arrebanhar um bom punhado dos pálidos detalhes machucados dos meus tiragostos conversacionais, ela os apresentaria à irmã no dia seguinte, por telefone, numa bela bandeja de Natal. Ele mesmo, falei. Engraçado como antes, Kaká eram os donuts Krispy Kreme Pont, mas isso deve ser, e ela não soube como continuar. Lembrei-me da ocasião em que tive um upgrade para a primeira classe e me sentei ao lado de Sean Connery. Sem fala, não consegui pensar em nada melhor para dizer, além de: você é o Sean Connery, coisa que presumivelmente ele já sabia. Isso deve ser uma cruz e tanto para carregar, gaguejou ela. É, falei. Eu não estava mais preocupada em obter sua atenção, isso eu já conseguirá. As ânsias de tagarelice que haviam me constrangido momentos antes estavam controladas. A sensação era a de estar acomodada, o que se traduzia no improvável conforto físico que sentia em minha cadeira de plástico laranja. Qualquer obrigação de expressar meu interesse pela sorte do filho dessa jovem dissolveu-se no ar. Agora era eu a parte serena, a que merecia ser cortejada. Senti-me quase régia. O seu garoto, disse ela tateando o terreno, está lidando bem com isso aqui. Ah, o Kevin adora isso aqui. Não me diga. O Marlon não para de amaldiçoar esse lugar. O Kevin tem poucos interesses, falei, dando a nosso filho o benefício da dúvida ao sugerir que podia ter algum. Ele nunca soube o que fazer de si mesmo. As horas de folga e os fins de semana pendiam dele em grandes dobras preguiadas, como se fossem um enorme casacão. Agora, o dia dele é todo regulamentado da hora que acorda até as luzes se apagarem. Agora ele vive num mundo onde estar de saco cheio o dia inteiro é absolutamente normal. Acho até que ele sente um certo senso de comunidade. Essa era uma concessão da minha parte. Talvez não exatamente com os companheiros, mas com os estados de espírito dominantes, aversão, hostilidade, escárnio são como velhos amigos para ele. Havia algumas outras mães obviamente na escuta, já que dardejavam olhares disfarçados para nossas cadeiras com os movimentos rápidos e vorazes da língua de um lagarto. Eu podia ter baixado minha voz, mas estava gostando da plateia. Quando ele pensa no que fez, sente algum, tem algum remorso. Completei secamente. Mas do que ele haveria de se arrepender? Agora ele é alguém. Não é mesmo? Ele se encontrou, como costumávamos dizer no meu tempo. Agora não precisa mais se preocupar em saber a que tribo pertence, se é freak, geek, skatista, nerd ou esportista. Não precisa mais se preocupar se é gay. Ele é um assassino. Isso é maravilhosamente cristalino. E o melhor de tudo, tomei fôlego, ele se livrou de mim. Então parece que tem um lado bom. Aí, ela se mantinha a uns 3 ou 4 centímetros mais longe que mulheres numa conversa animada costumam ficar e me olhava de um ângulo que fugia da reta em cerca de 30 graus. Esses sutis distanciamentos pareciam quase científicos. Eu era um espécime. Por que você também se livrou dele? Fiz um gesto resignado, encampando toda a sala de espera. Não exatamente. Dando uma olhada em seu SWAT, ela mostrou uma noção muito clara de que, antes que fosse tarde demais, e naquela que poderia ser uma oportunidade única na vida, tinha de fazer a pergunta que sempre tivera vontade de dirigir à mãe de Kaká. Eu sabia o que viria. Você já entendeu o que foi que o levou? Já conseguiu entender por quê? É o que todos querem perguntar. Meu irmão, seus pais, meus colegas, os produtores dos documentários, o consultor psiquiátrico de Kevin, o pessoal que fez o site glastoneycarnage.com, mas não, curiosamente, a minha própria mãe. Quando aceitei o gentil convite de Thelma Corbett para ir tomar um café com ela uma semana após o enterro do filho, ainda que não tenha chegado a fazer a pergunta em voz alta, passou o tempo todo lendo os poemas que o filho escrevera e me mostrando que me pareceram centenas de fotos de Danny em peças da escola. A questão se desprendeu dela em vibrações e se agarrou ao meu vestido. Uma necessidade de compreender que beirava a histeria.
Assim como todos os outros pais e mães, ela fora perseguida pelo medo de que toda a carnificina, cujos pedaços grudentos nós continuaríamos a recolher pelo resto de nossas vidas, fora desnecessária. De fato, a quinta-feira foi uma matéria optativa, como o espanhol o estamparia. Mas esse aborrecimento incessante, esse refrão insistente de por quê, é tão absurdamente injusto. Por quê, depois de tudo que tive de suportar, eles ainda acham que posso pôr ordem no caos? Já não basta eu ter passado o que passei. Será que preciso arcar com a responsabilidade de saber seu significado também? Aquela jovem em Claverack não teve intenção de me magoar, mas aquela sua pergunta tão familiar me irritou. Imagino que seja culpa minha, falei, em tom de desafio. Não fui uma boa mãe, fui fria, severa, egoísta. Se bem que ninguém possa dizer que não paguei um alto preço por isso. Pois então, disse ela, fechando aqueles 4 centímetros e girando o olhar em 30 graus para me olhar bem de frente, você pode culpar a sua mãe, e ela pode culpar a dela. Quando a gente perceber, vai ser culpa de alguém que já morreu. Impassível junto à minha culpa, agarrada a ela como uma menina a seu coelhinho de pelúcia, não entendi o que ela me disse. Geliaf! Gritou o guarda. Minha companheira enfiou o chocolate na bolsa, depois se levantou. Deu para perceber que ela hesitava entre fazer mais uma pergunta rápida e me dizer algumas palavras de despedida. Com Sean Connery, é sempre essa dúvida, espremer alguma informação ou dá-la. De certa forma me impressionou o fato de ela ter optado pela segunda. É sempre culpa da mãe, não é verdade? Disse ela, bem baixinho, pegando o casaco. Aquele menino deu errado porque a mãe dele bebia ou se drogava. Ela deixava o garoto solto na rua. Ela não ensinou a ele o que é certo e o que é errado. Nunca estava em casa quando ele voltava da escola. Ninguém nunca diz que o pai era um bêbado, ou que o pai nunca estava em casa quando o garoto voltava da escola. E ninguém jamais diz que alguns desses garotos não prestam e pronto. Não vá você acreditar nessa balela. Não deixe que eles ponham nas suas costas essa matança toda. Loretta Greliaf. E duro ser mãe. Ninguém nunca aprovou uma lei que diz que para alguém ficar grávida tem que ser perfeita. Tenho certeza de que você tentou ao máximo. Você não está aqui, nesse fim de mundo, numa bela tarde de sábado. Você continua tentando. Se cuide, meu bem. E não diga mais essas bobagens. Loretta Greliaf segurou minha mão e apertou-a. Meus olhos marejaram. Apertei a mão dela de volta tanto e por tanto tempo que ela deve ter ficado com medo que eu nunca mais fosse soltar. Olha só, o café esfriou. Eva, 21 horas. Já de volta ao meu duplex, estou envergonhada de mim mesma. Eu não precisava ter me identificado como mãe de Kevin. Loretta Greliaf e eu poderíamos ter falado apenas do serviço de alimentação de Claverack. Quem foi que disse que salitre suprime os impulsos sexuais? Ou até mesmo, o que vem a ser esse raio de salitre? Afinal, eu estava prestes a escrever, não sei o que me deu, mas receio que não seja bem assim, Franklin. Eu estava sedenta por um pouco de companhia e senti que o interesse dela por esta branca tagarela estava esmorecendo. Eu tinha como intrigá-la se quisesse, e lancei mão desse recurso. Claro que, logo depois da quinta-feira, tudo o que eu queria era me enfiar dentro de um bueiro e puxar a tampa. Eu ansiava por ficar de fora, como meu irmão queria o esquecimento, se é que isso não é um mero sinônimo para desejar estar morta. Eu não me preocupava em sobressair. Entretanto, a maleabilidade do espírito é espantosa. Como já disse, agora sinto fome, e de muitas outras coisas além de frango. Quanto eu não daria para voltar aos tempos em que me sentava ao lado de estranhos e causava uma impressão memorável neles por ter fundado uma empresa de sucesso ou ter viajado por todo o Laos. Lembro-me com nostalgia da época em que Siobhan batia palmas e exclamava, admirada, que usarão a Wing e a Prayer para viajar pela Europa. Essa foi a eminência que escolhi para mim. Mas somos todos pessoas habilidosas e usamos o que temos à mão. Desprovida de companhia, fortuna e marido bonito, curvei-me para pegar o atalho mais garantido para ser alguém. Mãe do ignóbil Kevin Chateadourian é quem eu sou agora, uma identidade que significa mais uma das pequenas vitórias de nosso filho. A AVAP e nosso casamento não são mais que notas de rodapé agora, interessantes apenas na medida em que iluminam meu papel como mãe de um garoto que todos amam odiar. No nível mais privado, esse assalto filial a quem eu era é talvez o que mais me fere. Durante a primeira metade da minha vida, fui minha própria criação. A partir de uma infância melancólica e isolada, moldei uma adulta vibrante e expansiva, com domínio superficial de uma dúzia de outras línguas, capaz de se aventurar pelas ruas desconhecidas de qualquer cidade estrangeira. Essa noção de que somos nossa própria obra de arte é muito norte-americana, como você se apressaria em ressaltar. Agora, minha perspectiva é europeia. Sou um rol de histórias de outras pessoas, uma criatura das circunstâncias. E Kevin assumiu a tarefa otimista, agressiva, Yankee de se criar. Talvez eu esteja me sentindo perseguida por aquele porquê, mas me pergunto se de fato me esforcei para responder à questão. Não tenho muita certeza se quero mesmo entender Kevin, descobrir em mim um poço tão escuro que de suas profundezas os atos dele façam sentido. No entanto,
Pouco a pouco, aos trancos e barrancos, aprendo a racionalidade da quinta-feira. Mark David Chapman agora recebe de fãs cartas que John Lennon não pode mais receber. Richard Ramirez, apelidado de rastejador da noite, pode ter arrasado com a possibilidade de felicidade conjugal de uma dúzia de mulheres, mas continua recebendo inúmeras propostas de casamento no presídio. Num país que não sabe diferir fama de infâmia, obviamente a primeira parece mais fácil de ser atingida. Daí não me espantar mais com a frequência da violência armada, e sim com o fato de não ver todos os cidadãos ambiciosos dos Estados Unidos empoleirados no telhado de um shopping center, cercados de munição sobressalente. O que Kevin fez na quinta-feira e o que fiz hoje, na sala de espera de Claverack, distanciam-se apenas em escala. Desejosa de me sentir especial, estava decidida a captar a atenção de alguém, mesmo que para tanto fosse preciso usar o assassinato de 9 pessoas. Não há nenhum mistério no porquê de Kevin se sentir em casa em Claverack. Se no colégio ele se sentia descontente, a competição era grande. Dezenas de outros garotos batalhavam pelo papel do moleque intratável afundado na última carteira da classe. Agora ele abriu um nicho para si. E tem colegas em Littleton, Jonesboro, Springfield. Como na maioria das disciplinas, a rivalidade disputa lugar com um sentido mais colegial de propósitos comuns. Assim como ocorre com tantos outros luminares, Kevin é severo com seus contemporâneos, exigindo deles padrões rigorosos. Zomba de chorões como Michael Carnial, de Paducah, que se retratam, que conspurcam a pureza do gesto com um remorso covarde. Ele gosta de estilo, como por exemplo a piada de Evan Hansen ao fazer mira no colega da aula de matemática em Bethel, Alasca. Isso é bem melhor que álgebra, você não acha? Ele aprecia um bom planejamento. Carnial colocou plugs de orelha antes de apontar sua Luger calibre 22. Belry Loucaitis, de Moses Lake, fez a mãe levá-lo a 7 lojas diferentes, até que encontrou o casaco preto do comprimento certo para esconder seu rifle de caça calibre 30. Kevin também tem um senso refinado de ironia, e adora o fato de o professor que Loucaitis matou ter escrito na ficha do aluno exemplar, pouco antes de ser baleado, que era um prazer tê-lo em classe. Assim como todo profissional, Kevin despreza a arrematada incompetência de alguém como John Cirola, o garoto de 14 anos de Redlands, Califórnia, que estourou a cabeça do diretor da escola em 1995 e, ao fugir do local, tropeçou e disparou contra si mesmo. É a exemplo da maioria dos especialistas de renome, Kevin suspeita de alpinistas que abrem caminho à força até suas especialidades com o mínimo de qualificações. Veja o ressentimento dele contra o estripador de 13 anos de idade. Não é fácil impressioná-lo. Da mesma maneira como John Updike considera Tom Wolfe um mero escrivinhador, Kevin sente um desdém especial por Luke Voodoo, o chorão, de Pearl, Mississippi. Kevin aprova o foco ideológico, mas, como acontece com os moralismos pomposos, despreza qualquer aspirante à matança na escola que não consiga guardar um segredo, e consta que, antes de liquidar sua suposta namorada com uma espingarda de caça calibre 30, Voodoo não se conteve e mandou um bilhete a um colega de classe que dizia: "E você devia ver o seu filho interpretando. Eu matei porque gente como eu é maltratada todos os dias. Fiz isso para mostrar que, quando a sociedade nos empurra, a gente empurra de volta." Kevin classificou as lamúrias de Voodoo enquanto o ranho pingava em seu macacão cor de laranja, no Prime Time Live, como absolutamente caretas. "Eu sou dono do meu nariz. Não sou um tirano. Não sou mau. Sou piedoso, tenho sentimentos." Voodoo admitiu ter feito o aquecimento com uma paulada em seu cachorro, Spark, depois do que embrulhou o totó num saco plástico, botou fogo com fluido de isqueiro e ficou do lado, escutando os ganidos do animal, antes de jogá-lo num lago. Kevin, entretanto, após sérias ponderações, chegou à conclusão de que tortura de animais é clichê. Por fim, ele condena sobretudo a forma como essa criatura chorosa tentou se safar da responsabilidade, culpando uma seita satânica por seus atos. A história em si mesma mostrou uma certa fanfarronice, mas Kevin vê a recusa de responder pela própria obra não só como uma indignidade como também como uma traição à tribo. "Conheço você, meu querido, e sei que não tem muita paciência. Que se danem as preliminares. Você quer saber da visita em si, como estava o humor dele, como ele está, o que disse. Muito bem. Mas foi você quem pediu. Ele está com um aspecto razoável. Embora o tom da pele continue um pouco azulado demais, veias muito finas em suas têmporas transmitem um indício promissor de vulnerabilidade. Se ele resolveu tosar o cabelo num corte desigual, tomo isso como sinal de uma preocupação saudável com a aparência. O eterno semiesgar no canto direito da boca está começando a entalhar uma aspa na bochecha e, mesmo quando ele fecha a cara e franze a boca, ela continua lá, vincada. Não há aspas do lado esquerdo e a assimetria é desconcertante. Em Claverack, eles não usam mais aqueles tão difundidos macacões cor de laranja. De modo que Kevin está livre para persistir com o estranhíssimo estilo de vestir que adotou aos 14 anos, discutivelmente pensado para fazer um contraponto à moda dominante de roupas tamanho GG.
tão ao gosto dos delinquentes do Harlem, que perambulam pelas ruas com as cuecas boxer expostas enquanto os cós de calças jeans que poderiam conter um pequeno veleiro oscilam em volta dos joelhos. Se o modelinho alternativo de Kevin tem um motivo, eu não sei, e só me resta especular. Quando ele se saiu com essa moda, na 8ª série, eu presumi que as camisetas que pegavam na cava e preguiavam no peito eram velhas favoritas que ele não queria pôr de lado e fiz o que pude para encontrar duplicatas em tamanho maior. Ele nunca vestiu nenhuma sequer. Agora entendo que as jardineiras de brim cujos zíperes mal se fechavam foram escolhidas com todo cuidado, assim como os blusões cujas mangas terminavam antes do pulso, as gravatas que ficavam penduradas a 8 centímetros do cinto quando forçávamos a se vestir direito e as camisas arreganhadas, de botões estourando nas casas. Uma coisa eu lhe digo, aquela história de roupas apertadas comunicava um bocado. À primeira vista, Kevin parecia um miserável e, em mais de uma ocasião, tive de me controlar para não dizer que as pessoas vão pensar que não ganhamos o suficiente para comprar uma calça jeans nova para nosso garoto. Adolescentes são ávidos por sinais de obsessão pelo status social demonstrados por seus pais. Além do mais, uma inspeção mais demorada revelou que ali era tudo de grife, o que conferia à pretensão de pobreza uma pitada de gozação. A sugestão de roupas jogadas na máquina de secar a temperaturas equivocadamente altas apontava para uma inaptidão cômica e as restrições de uma jaqueta infantil lhe cerceando os ombros levavam os braços, às vezes, a movimentos espasmódicos que lembravam os de um macaco. Isso é o mais próximo que ele chega de se encaixar aos moldes de um palhaço convencional. Ninguém com quem conversei jamais me disse que o achava engraçado. A maneira como a barra das calças jeans terminava muito acima das meias sempre lhe conferiu um aspecto jeca, endossando sua predileção em bancar o idiota. Há mais que apenas uma sugestão de Peter Pan no estilo dele, uma recusa em crescer, embora eu não entenda direito por que Kevin haveria de se apegar tanto assim à infância, quando durante toda essa fase ele me pareceu perdido, zanzando de um lado para o outro naquele casarão enorme, mais ou menos do mesmo jeito como eu fazia. A medida experimental instituída em Claverack, que permite aos internos usar roupas comuns, deu a Kevin a possibilidade de reiterar seu estilo lá dentro. Se a garotada nova-iorquina que veste aquelas roupas imensas lembra os bebezões à distância, o modo contraído de Kevin se vestir tem o efeito contrário e o faz parecer maior, mais adulto, estourando. Um de seus consultores psiquiátricos me acusou de achar o estilo enervante por sua sexualidade agressiva. As entrepernas da calça ressaltando os testículos, as camisetas pintadas com tinta spray fazendo sobressair os mamilos. Talvez, sem dúvida que as mangas estreitas, os colarinhos tesos e a cinturinha apertada amarravam o corpo todo de Kevin e me faziam pensar em sadomasoquismo. A impressão que ele dá é de que não está confortável. Sob esse aspecto a roupa é perfeita. Kevin se sente desconfortável. As roupas minúsculas repetem a mesma restrição que ele sente na própria pele. Compreender esses trajes sufocantes como um equivalente do silício pode ser um pouco de exagero, mas os cós esfolam. As golas lhe arranham o pescoço. Desconforto chama desconforto nos outros, lógico, e também isso deve fazer parte do plano. Muitas vezes, quando estou com ele, me pego ajeitando minhas próprias roupas, soltando uma prega de pano de modo discreto do meio das nádegas, abrindo um botão a mais na minha blusa. Lançando olhadas lacônicas para as outras mesas, reparo que alguns internos começaram a imitar o excêntrico estilo de vestir do nosso filho. Imagino que camisetas de tamanho pequeno tornarão-se posses preciosas e o próprio Kevin mencionou, todo orgulhoso, que os armários dos tampinhas estavam começando a ser assaltados. Ele pode até ridicularizar os imitadores, mas parece muito satisfeito de ter iniciado a própria tendência. Caso 2 anos antes ele se preocupasse na mesma medida com a originalidade, os 7 estudantes que usou como prática de tiro estariam preparando seus pedidos para ingressar na faculdade. Agora. Mas voltemos ao assunto de hoje. Ele entrou na sala das visitas usando o que um dia deve ter sido a calça de moletom de um dos nanicos, já que não reconheci como uma das que eu comprará. A minúscula camisa xadrez estava fechada pelos 2 botões do meio, deixando à mostra as costelas. Agora os tênis são de tamanho menor e ele anda com os calcanhares esmagados sob os pés. Talvez Kevin não goste de me ouvir dizendo isso, mas é um rapaz gracioso. Há uma certa languidez nos seus gestos, assim como no jeito como fala. E sempre tem aquele viés. Ele anda de lado, feito um caranguejo. Empelir o corpo com o quadril esquerdo lhe dá aquele trote sutil de uma supermodelo na passarela. Se percebesse que vejo traços efeminados nele, duvido que se ofendesse. Kevin preza a ambiguidade. Adora ver as pessoas tentando adivinhar algo a seu respeito. Mas que surpresa, disse ele, suave, puxando a cadeira. As pernas de trás tinham perdido os protetores de plástico e o alumínio sem proteção rangeu no cimento. Um som de unha no quadro negro. Foi exatamente esse o som que Kevin produziu. Ele escorregou o cotovelo pela mesa, pousou a têmpora no punho e assumiu aquele arrebite característico, sardônico, com o corpo inteiro. Tentei não fazer nada, mas, sempre que ele se senta na minha frente, eu recuo. Irrita-me o fato de ter sempre de ser eu a achar um assunto para conversar. Ele já tem idade suficiente para entabular uma conversa. E como ele me aprisionou,
tanto quanto aprisionou a si mesmo. Sofremos ambos de uma pobreza similar de assuntos novos. Em geral, repetimos o mesmo roteiro. Como vai você? Pergunto com simplicidade brutal. Você quer que eu diga que vou bem? Quero que diga alguma coisa. Devolvo para ele. Você é que vem aqui me ver. Ele me lembra. Aliás, Kevin consegue, muitas vezes, passar uma hora inteira sentado ali, sem abrir a boca. Quanto a saber qual de nós dois tem maior tolerância para a nulidade, não há competição possível. Ele costumava passar os sábados assistindo ao Canal do Tempo. De forma que hoje pulei até mesmo os como vai de praxe, trabalhando com a teoria de que a pessoa que evita os preâmbulos de conversa continua dependente de suas transições tranquilas, mas aprendeu a deixar que os outros se deem a esse trabalho. Além do mais, eu ainda estava perturbada por causa da conversa com Loretta Greenleaf. Quem sabe levar a própria mãe a se vangloriar das ligações com a atrocidade imunda que ele cometeu fosse lhe proporcionar alguma satisfação. Mas, pelo visto, meu impulso messiânico de assumir responsabilidade pela quinta-feira se afigura como roubo aos olhos de Kevin. Muito bem, disse eu, vamos ao ponto. Preciso saber. Você me culpa. Tudo bem você dizer que sim, se é o que você acha. É isso que você diz aos seus consultores psiquiátricos, ou eles dizem a você, que tudo desemboca na sua mãe. Ele não teve dúvidas. Por que você haveria de ficar com todos os créditos? A conversa que eu esperava que fosse consumir nossa hora inteira havia se encerrado em 90 segundos. Continuamos sentados. Você se lembra bem dos seus primeiros anos de infância, Kevin? Eu tinha lido não sei onde que pessoas com memórias penosas de infância, em geral, bloqueiam essas recordações. O que tem para lembrar? Bem, por exemplo, que você usou fralda até os 6 anos. E daí? Se a minha ideia era constrangê-lo, eu podia tirar o cavalinho da chuva. Não deve ter sido agradável. Para você. Para você também não. Por quê? Perguntou ele de manso. Eu me mantinha quente. Não por muito tempo. Não ficava ali muito tempo. Você era uma mãe muito boa. Seus coleguinhas no jardim de infância não zombavam de você? Eu me preocupava com isso, na época. Ah, aposto como você nem conseguia dormir. Eu me preocupava, sim, insisti. Ele encolheu um único ombro. E por que eles zombariam de mim? Eu estava me safando de algo e eles... Não, é que eu me pergunto, agora, depois de todo esse tempo, se você conseguiria me explicar um pouco melhor por que esse atraso tão grande. Olhe que seu pai fez demonstrações suficientes. Kevinzinho, arrulhou ele, em voz de falsete. Querido, benzinho, olha só o papi. Viu como ele faz pipi no vaso? Será que você não gostaria de fazer igual? Kevinzão? Não seria engraçado fazer que nem o paizão e pôr o pirulito lá no piniquinho? Só me apoiei no seu próprio retardo. Achei interessante que tivesse se permitido ser verbalmente esperto. Em geral, Kevin toma todo cuidado para não deixar transparecer que tem um cérebro. Muito bem, disse eu. Você não usava a privada pelo seu próprio bem. E você e eu. Você não faria isso por mim. Mas por que não pelo seu pai? Você já é um rapagão, agora. Kevin imitou. Você é o meu filhão. Você é meu homenzinho. Jesus. Que babaca. Levantei-me. Nunca mais diga uma coisa dessas. Nunca mais repita isso. Nem uma única vez. Nunca mais. Nem mais uma única vez. Senão o quê? Ele disse baixinho, os olhos dançando. Sentei-me de novo. Eu não devia deixar que ele me irritasse desse jeito. Em geral não deixo. Ainda assim. Qualquer alfinetada em você. Ah, é verdade, talvez eu devesse me considerar felizarda por ele não apertar esse botão mais vezes. Por outro lado, nos últimos tempos, está sempre com o dedo em cima da ferida de certa forma. Quer dizer, durante boa parte da infância de Kevin, aquelas feições estreitas, angulosas me torturaram com meu próprio reflexo. Mas, neste último ano, seu rosto começou a se encher e, à medida que vai se alargando, reconheço a sua ossatura mais larga, Franklin. Embora seja verdade que, no passado, busquei faminta na fisionomia de Kevin alguma semelhança com o pai. Agora vivo brigando com essa impressão maluca de que ele faz de propósito, para eu sofrer. Não quero ver a semelhança. Não quero detectar os mesmos maneirismos, aquela palmada característica, de cima para baixo, quando você descartava algo porque era insignificante, como, por exemplo, a ínfima questão de nossos vizinhos, um atrás do outro, proibirem as crianças de brincar com o nosso filho. Ver seu queixo forte retesado num ângulo belicoso, seu largo sorriso ingênuo retorcido num esgar malicioso. É como considerar meu marido possuído. E você teria feito o quê, então? Perguntei. Com um menino que insistiu em fazer as necessidades na calça até ter idade suficiente para entrar na primeira série. Kevin se debruçou mais ainda sobre o cotovelo, o bíceps rente à mesa. Sabe como se ensina gato? Não sabe. Quando eles fazem dentro de casa, você enfia o focinho deles na merda. Eles não gostam. E começam a usar a caixinha. Ele endireitou o corpo, satisfeito. Isso não está muito distante do que eu fiz, não é verdade? Falei em tom sombrio. Você se lembra? O que você me fez fazer?
Como finalmente consegui que você começasse a usar o banheiro. Ele passou a ponta do dedo numa cicatriz já meio apagada no braço, perto do cotovelo, com um quê de terna possessividade, como se acariciasse uma minhoca de estimação. Claro, havia uma qualidade diferente nessa afirmação. Senti como se ele se lembrasse de fato disso, ao passo que outras memórias lhe vinham como que depois dos eventos propriamente ditos. Tive orgulho de você, ele ronronou. Você teve orgulho de você mesmo. Como de hábito. Ei, disse ele, debruçando-se para a frente. Foi a coisa mais honesta que você já fez. Remexi-me na cadeira, recolhendo a bolsa. Eu talvez tenha sentido vontade, um dia, de ser admirada por ele, mas não por aquilo. Por tudo, menos aquilo. Espere um pouco, Kevin me interrompeu. Eu respondi a sua pergunta, agora tenho uma para você. Isso era novidade. Certo, fala. Aqueles mapas. O que tem os mapas? Por que você manteve aqueles mapas na parede? Kevin só se lembra desse incidente porque, durante anos e anos, eu me recusei a tirar os mapas manchados das paredes do escritório e também não deixei que você passasse tinta por cima deles. Ele era, como você observou diversas vezes, tremendamente criança na época. Mantive todos lá para minha própria sanidade. Eu precisava ver algo que você tinha feito comigo, precisava tocar, pegar, para provar que sua maldade não existia só na minha cabeça. Pois é, disse ele, afagando de novo a cicatriz. Eu sei como é. Prometo explicar, Franklin, mas no momento está impossível. Eva,